Ele falou assim, eu vejo aquela menina beijando na lua. E a minha avó olhou e falou, o que, Joãozinho? Aí ela falou, na lua, essa menina tá beijando. E o que é mais curioso é que minha prima teve a audácia de mentir pro espírito. A minha avó falou, tá bom, Joãozinho, para de brincar. Agora reza essa aqui, que era eu. E quando o Joãozinho, não liguem se eu chorar. Quando o Joãozinho leu minha mão, ele olhou pra mim e disse assim, e você vai ficar louca da cabeça. 3 horas da manhã, eu acordei com um tapa na cara. E quando ela colocou na lousa, eu coloquei no caderno. Quando eu voltei pra lousa, eu fiquei louca na sala de aula. E eu fui violentamente sacudida. Eu vi, de olhos abertos. Olá, boa noite, que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero já agradecer a Deus por estar participando desse programa, Semeando Vida. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, né? Que Deus possa alcançar a sua vida, alcançar você através desse testemunho. Amém? Eu sou pastora presidente do Templo Missionário Água da Vida, o lugar da bênção de Deus aqui em Santo André, na Avenida Tinga, 571, e você é meu convidado. Se um dia quiser vir aqui, será muito bem-vindo. Amém? Eu quero começar o meu testemunho então. Eu era uma jovem, quando Jesus me chamou, eu era católica praticante, então eu nunca tinha namorado, nunca tinha dado um beijo, nunca fumei, nunca bebi e nunca fui num baile. E assim eu fui crescendo de uma família bem rígida, assim, apesar de minha mãe ser católica, a minha avó era da Umbanda, então a gente vivia em família ali, mas eu nunca saí para nada. Mas eu quero já entrar numa parte muito importante, que com mais ou menos de 7 a 9 anos de idade, eu comecei a fazer uma coisa que eu acho incrível para a idade que eu tinha. Eu comecei a observar casamentos e o meu testemunho, o meu chamado hoje é no casamento. Então você, irmã, irmão, que sonha em casar, né, ou que está casado, mas que está com problema no casamento, eu quero que você ouça esse testemunho. Ele é um pouquinho longo, mas tenha paciência, porque Deus vai edificar a sua vida e vai falar muito com você. Mas principalmente os solteiros, para que você saiba como você faz para que Deus prepare uma pessoa de Deus para a sua vida. Alguém que você venha a ser muito feliz na presença do Senhor. Então, com 8 anos de idade, eu comecei, de repente, a me interessar e a observar casamentos. Olha que coisa. Observar casamentos. E eu me lembro que o primeiro casamento que eu fui observar foi o casamento do meu pai e da minha mãe. E eu me lembro que meu pai... Eu sempre gosto de deixar claro que meu pai foi um excelente pai, mas ele sabe disso. Hoje o meu pai, ele é obreiro aqui na igreja, ele é um excelente pai, mas ele não foi um excelente marido, né? Então, para mim, ele foi um excelente pai, e eu me lembro que o meu pai era um pai ausente, apesar de ser um bom pai. E de vez em quando eu via minha mãe chorando, principalmente nas festas de Natal, Ano Novo, porque ela queria pôr a mesa e meu pai estar sentado, mas meu pai, ele tinha um vício, que era o vício de jogar snooker, bilhar, como as pessoas falam, né? Então meu pai estava sempre no bar ali do lado, a gente sabia que ele estava ali do lado, mas a minha mãe queria ele na mesa, e meu pai estava lá jogando, sempre jogando. Então, de vez em quando meu pai bebia, mas não foi bem isso que meu pai não era alcoólatra, assim, então a parte que mais me tocava era a ausência do meu pai. E talvez algum pai esteja me ouvindo, ele vai ver quanto faz falta um pai. Um pai presente é muito importante. Então eu me lembro que ali eu fui observar o casamento da minha mãe. E eu sempre via a minha mãe chorando nessas festas, nessas datas, porque ela queria o meu pai. E quando eu observei o casamento da minha mãe, por esse motivo, eu sozinha falei comigo assim, eu não quero um marido igual ao meu pai. Eu lembro que o meu pai, ele é muito trabalhador. E eu lembro que eu falei assim, eu não quero um marido igual ao meu pai, só trabalhador como ele. Aí eu pensei, vou observar o casamento das minhas tias. E na minha época, nós não podíamos ouvir a conversa dos mais velhos. Então, quando minhas tias vinham conversar com a minha mãe, eu disfarçava lavando a louça para ouvir a conversa. E eu me lembro de uma tia minha, que ela conversou com a minha mãe, e ela falou assim para minha mãe, e eu ouvindo, né, pus o ouvido para ouvir. Ela falou assim para minha mãe, hoje o Zeca me bateu. E eu olhei lavando louça, fingi que não ouvi e falei comigo mesma, eu não quero um Zeca. Me desculpem os Zecas aí, nada contra os Zecas, mas eu falei, não quero um Zeca.
Eu quis dizer, não quero apanhar, né? Eu não quero apanhar. E aí, muito bem, eu me lembro que aí eu comecei a observar todos os casamentos das pessoas ao meu redor e nenhum, olha, uma menina de 8 anos observar os casamentos e chegar à conclusão que nenhum era o exemplo para ela, nenhum. A minha volta que estava perto de mim, aí eu pensei assim, então talvez porque as pessoas que estão perto de mim não são tão bonitas, não são modelos de televisão, eu vou começar a observar as artistas de televisão. E fui, eu na época amava, adorava a Xuxa, comecei a observar, era a época onde as mulheres da televisão famosas estavam se descasando. E foi quando eu olhei a Xuxa também, foi onde surgiu o burburinho de que a Xuxa nunca ia se casar, porque ela havia feito um pacto. E eu fiquei decepcionada, olhava para um lado e para o outro para ver se tinha alguém que fosse um exemplo de casamento para mim. E eu não tinha. E aquilo me trouxe uma angústia muito grande. Eu, uma menina de 8, 9 anos, fiquei angustiada por não ter um exemplo de casamento para mim. Eu não era evangélica, mas na época não era muito comum ter evangélicos por perto. Eu só tinha uma tia que era recém-convertida na família, uma família de umbanda, de macumbeiros, vamos dizer assim. Ela foi a primeira a se converter, então eu fiquei angustiada. E aquilo ficou no meu coração, pensei assim, e agora? Como é que eu vou ter uma referência? Olha, eu acho isso, para mim, era um chamado já de Deus. Uma criança de 8 anos assimilar tudo isso, eu penso que só podia ser o Espírito Santo. Então, passado alguns dias, a minha avó foi dormir na minha casa e ela pediu para minha mãe deixar uma de nós, tem eu, tem a minha irmã, tem a minha outra irmã, para que dormisse na casa da minha avó. E a minha avó, ela morava ao lado da casa de uma tia minha que tinha primos, e a gente adora primos, para brincar com os primos, né? E eu falei, mãe, deixa eu, e minha mãe aquele dia deixou que eu fosse. E quando nós chegamos na casa da minha avó, nós brincávamos na rua, juntei com as minhas primas, minha avó falou que antes de nós não passarmos toda a roupa dela, a roupa de santo, ela chamava roupa de santo, que era aquelas saias, né, para dançar na Umbanda, nós não poderíamos brincar. E eu e minha prima começamos a passar, e a minha prima contou um segredo para mim. A minha prima contou para mim assim, escondido, porque nossa família, ela era bem rígida, então jamais, se minha mãe ouvisse ou alguém ouvisse a gente falar sobre namoro, essas coisas, a gente podia até levar uma surra. E a minha prima contou escondido, ela era mais velha que eu, ela falou assim, olha, eu vou contar um segredo, eu dei um beijo no menino. E aquilo para nós era a sensação, a gente queria saber como é que era o beijo, já que na nossa época nenhuma de nós tínhamos beijado ainda, e eu era mais novinha, piorou, e eu fiquei louca para saber como é que era o beijo que a minha prima tinha dado no menino, que hoje era um selinho, tá? Mas na época pra gente era... E a minha prima contou e falou, é segredo, meu pai não pode saber, senão eu vou levar uma surra, tudo bem, eu fiquei com o segredo. Quando nós acabamos de passar a roupa da minha avó, a mãe de santo dela chegou, de improviso. E a minha avó ficou muito feliz e falou assim, agora ninguém vai para a rua, porque a minha mãe de santo vai fazer uma reza e todo mundo tem que ficar na reza. E a gente foi obrigada a ficar na reza, com algumas crianças que estavam na rua também. E aí foi feito uma fila para rezar. E eu me lembro que foi muito interessante, porque aquela mulher, aquela mãe de santo, ela recebeu um espírito chamado Joãozinho, que é na verdade uma entidade, que coincidência, uma entidade de criança, né? É um espírito que é de criança. E aí foi feita a fila, e aquele espírito começou a rezar as crianças e ler a mão das crianças. E o muito interessante é que a minha prima ficou na minha frente. E aquele espírito pegou a mão, aquela mulher pegou a mão da minha prima e ela leu. E ela olhou para minha prima e ela falou assim, eu vejo essa menina beijando lá na lua. Só que o espírito tinha a língua presa, né? E a Bíblia vai dizer no livro de Isaías que os espíritos familiares chilreiam entre os dentes. E ele realmente chilreou entre os dentes. Ele falou assim, eu vejo aquela menina beijando na lua. E a minha avó olhou e falou, o que, Joãozinho? Aí ela falou, na lua, essa menina está beijando. E o que é mais curioso é que minha prima teve a audácia de mentir para o espírito. Ela falou assim, para de mentira, Joãozinho. E eu olhei e vi tudo aquilo. Vi minha prima mentindo para o Joãozinho falando uma revelação. Então eu me lembro que eu fiquei apavorada.
Porque eu pensei, meu Deus, agora ele vai contar alguns sentimentos, algumas coisas minhas que era coisa de criança. Um dos sentimentos que eu tinha na época era, eu não tinha apreço pela minha mãe, eu tinha uma trava muito grande com a minha mãe e era oculto, né? Então eu nunca contei aquilo. Então eu fiquei com medo do Espírito revelar. E aí o Espírito falou, eu vejo essa menina beijando na lua. E a minha avó disse assim, que isso, Joãozinho? Quem é que vai na lua dar um beijo? A minha avó confundiu. Eu até brinco, falo que ele tinha um espírito de Cebolinha, que falava da lua, trocava o R pelo L. E a salvação da minha prima foi que o Joãozinho falava com L no lugar do R. Senão ela tinha levado uma grande surra aquele dia. E aí o Joãozinho, a minha avó falou, tá bom, Joãozinho, para de brincar, agora reza essa aqui, que era eu. E quando o Joãozinho, não liguem se eu chorar, quando o Joãozinho leu minha mão, ele olhou para mim e disse assim, e você vai ficar louca da cabeça quando você vai ficar louca quando você estiver se formando para ser moça. E aí deu um grito e saiu do corpo da mulher. Aquilo foi um choque tão grande para mim, porque eu tinha 9 anos de idade e agora você vê uma entidade falando o seu futuro, determinando uma desgraça na vida de uma criança. Eu não tinha reação, não sabia o que fazer, olhei para minha avó, comecei a chorar. E a minha avó falou assim, calma, filha. E eu lembro que esse Joãozinho, ele falou assim, precisa fazer um tratamento com ela, porque ela vai ficar louca quando eu estiver se formando para ser moça. E deu um grito e saiu. Aí a minha avó chamou pelo nome da mulher, eu vou preservar o nome, né, porque aí ela falou assim, minha avó falou assim, e agora? O Joãozinho não falou que tratamento, se é com o médico, se é com os guias. E eu chorava muito. E minha avó falou assim, a gente vai falar para tua mãe, mas a tua mãe incrédula não vai querer fazer os trabalhos. E ali eu dormi chateada aquela noite, uma criança inconsolada. E no outro dia eu fui embora para casa. Eu me lembro que eu queria contar para minha mãe sempre muito séria, muito rígida, e eu não sabia como contar. E eu quero abrir um outro parêntese aqui, pedindo para as mães ouvirem seus filhos, por favor. Quando eles contarem que viu um fantasma, que viu um anjo, que viu um demônio, acredite neles. Averiguar, porque eu fiquei angustiada para que alguém me ajudasse e não tinha quem. Aí eu cheguei em casa e eu lembro que eu estava na pia, lavando louça, porque desde cedo nós já fazíamos as tarefas da casa, e eu me lembro que eu falei assim para minha mãe, mãe, ontem o Joãozinho, a mãe de santo da avó, leu a minha mão, e ela olhou para mim torto, e eu falei, e ele falou que eu vou ficar louca. A minha mãe falou assim para mim, eu não acredito nessas coisas, eu só acredito em Deus, e vai lavar louça. Aí eu travei o coração novamente, e fui lavar louça. E aquilo eu guardei para mim. 9, 10, 11, 12 anos, a minha mãe teve uma filha, a Débora, minha irmã caçula, e nós estávamos passando por uma dificuldade financeira absurda, muita miséria, muito sofrimento, muita coisa. Minha mãe ficou entre a vida e a morte, e eu com 12 anos cuidava do umbigo da minha irmã. E eu me lembro que o meu pai estava desempregado, meu pai sempre foi trabalhador, mas ele estava desempregado. Então meu pai, hoje eu entendi que o homem, quando ele está com problema financeiro em casa, a tendência dele é para um jogo, ele vai jogar. E a mulher fica muito revoltada com isso, porque o homem descarrega o seu nervoso ali nos jogos. E meu pai ia jogar, e minha mãe ficava sendo cuidada pela minha tia, pelo vizinho, pelo outro, e nós passando aquela fome, comendo arroz pregado da panela do vizinho, que o vizinha dava pra gente, o que sobrava, e eu quero agradecer essa vizinha por isso. Mas eu me lembro muito bem que um dia, à noite, estava muito calor, nós morávamos num lugar onde tinha muito mato, e a minha irmãzinha chorava dia e noite, porque ela estava com quase 3 meses, minha mãe nunca pegou a minha irmã no colo de tão doente, e eu me lembro que aquele dia eu cuidando da minha irmãzinha dela, cuidei do umbigo, uma criança de 12 anos, cuidando de outra criança recém-nascido, foi um sofrimento muito grande, a minha irmã mais velha limpava a casa, não tinha sabão para lavar roupa, um sofrimento. E eu me lembro muito bem aquele dia, que meu pai ficou no bar jogando até 4 da manhã, 5 horas, e eu com a menina no colo, nós não sabíamos, mas ela estava com uma infecção de intestino. E a minha mãe só olhava e chorava, porque a minha mãe de 80 quilos foi para 36 quilos. Então minha mãe não tinha voz para nada, só deitada na cama. A gente tinha certeza que a minha mãe ia morrer. Eu me lembro de combinar com a minha irmã. Falei para minha irmã, Cida, quando a mãe morrer, a mãe vai morrer. Como que a gente vai fazer? A minha irmã combinou comigo, ela falou, eu limpo a casa e você cuida da nossa irmãzinha.
porque a mãe vai morrer. Eu me lembro muito bem que um dia à tarde, aquele calor, eu não ouvi gemido nenhum da minha mãe. Eu fui até o quarto e minha mãe estava com os olhos fechados e minha mãe não respirava. E eu cheguei para minha mãe e falei, Cida, a mãe morreu. A minha irmã veio correndo, quando a gente chegou, a minha mãe deu um suspiro profundo e a gente correu com ela para o hospital. E eu me lembro desse sofrimento, estou cortando muito porque não dá para detalhar, mas aquele dia, que foi muito especial e divisor de águas na minha vida, foi quando eu fiquei com a menina no colo e eu fazia assim para ela dormir, dava chá e ela não parava de chorar, até que mais ou menos uma hora da manhã ela dormiu. E eu a coloquei no bercinho, mas o nosso mosquiteiro era todo rasgado e eu arrumei mal arrumado e desmaiei de cansaço. Eu era uma criança de 12 anos, cuidando de uma mãe doente, sem dinheiro, sem nada ali. De vez em quando a minha avó vinha rezar a minha mãe, fazia alguns despachos lá. E a outra minha tia, que era evangélica, vinha orar e ficava. A minha tia que orava, a minha avó que rezava, e aí já sabe que confusão. Mas eu me lembro que aquele dia, 3 horas da manhã, eu acordei com um tapa na cara. Eu acordei com meu pai, ele me deu um tapa na cara. E ele falou para mim assim, levanta preguiçosa, porque a menina está chorando. Porque a menina chorou tanto que acordou meu pai, que chegou de madrugada do bar. E foi dormir e a menina chorando acordou ele. E ele ficou com raiva de mim e me deu um tapa na cara. Eu acordei com um tapa assustada. Eu me lembro que eu peguei a menina do berço, coloquei e saí para o quintal, porque a gente tinha um pé de erva doce, porque a gente não tinha dinheiro para comprar leite. Então a gente arrancava o chá, fazia o chá para a menina quando ela chorava de fome. E eu lembro que aquele dia eu agachei de cócoras, coloquei a minha irmãzinha no colo e o céu estava estrelado. Eu não era evangélica, eu não sabia orar, eu só rezava. Mas aquele dia, instintivamente, eu fiz uma oração. Eu olhei para o céu, um calor muito grande, e eu estava com ódio do meu pai e com ódio de Deus também. E eu olhei para o céu e falei assim, arrancando o chá, eu falei, sabe Deus, eu não conhecia Jesus. Eu olhei para o céu e falei, minha mãe disse que casamento bom é ganhar na loto. E que a cada 1 milhão um ganha na loto. Mas se o Senhor é Deus mesmo, o Senhor sabe o número que vai dar na loto. Eu não vou escolher marido. Eu não quero marido igual meu pai. Magrelo, meu pai era magrelo, tanto que até hoje eu sou magrela. Meu pai era magrelo. Eu falei, eu não quero um homem magro. Eu não quero um homem igual meu pai. Eu só quero um homem trabalhador e honesto como ele. Mas eu não quero nem que se pareça fisicamente com ele. Eu lembro que eu falei isso e as lágrimas corriam. E eu falei assim, então se o Senhor é Deus mesmo, qual é o número que vai dar na loto? E aquilo, por incrível que pareça, Deus ouviu a minha rebelde oração. Acabou, fiz o chá. No outro dia fomos levar minha mãe e minha irmã ao médico e as duas ficaram internadas. O médico falou para mim assim, minha mãe antes de ir para o hospital, ela foi para um e eu fui para o outro com a minha tia. Minha mãe disse assim, filha, vem aqui. Quando o médico perguntar que leite a sua irmã toma, você fala que ela toma o leite ninho instantâneo. Os médicos vão querer internar a sua irmã, você não deixa, porque eu vi, quando eu fui ter a sua irmã, eu vi uma enfermeira acidentalmente deixando uma sonda entrar num bebê recém-nascido e matando aquele bebê. Então você não deixa a sua irmã internada, porque eles vão matar a sua irmã. E aquilo foi um choque de novo. Falei, tá bom mãe, eu não vou deixar. E minha mãe foi internada no hospital e eu fui com a minha tia para o outro. Eu me lembro quando o médico examinou a minha irmãzinha e viu que ela estava com uma infecção de intestino muito grande. O médico fez assim, vamos internar. Quando o médico falou aquilo, eu avancei no médico. Eu falei, você não vai internar a minha irmã. Não, você não vai internar. E catei a minha irmã. Ele falou, por quê? Ela é a mãe? A minha tia falou, não, ela é a irmãzinha. O médico falou, por que eu não vou internar? Eu falei, porque o senhor vai matar a minha irmã. Eu acusei o médico. O médico olhou para mim e eu falei, minha mãe falou que vocês têm um quartinho aí no fundo, que vocês ficam beijando a enfermeira e deixa as crianças morrerem e você não vai internar. E o médico riu, viu que era uma criança, ele entendeu o psicológico ali. Ele falou, tudo bem, pode levar a sua irmã, mas você vai ficar com ela 5 dias e ela vai morrer. Se você deixar comigo, eu vou ficar com ela 5 dias e te dou para a vida toda. O que você quer? E eu, como criança, chorava muito. Olhei para minha irmãzinha e falei, pode ficar 5 dias com ela, eu quero ela para sempre comigo. Hoje a minha irmã é minha ovelha e canta na igreja, é uma levita para a glória de Deus. Muito bem, chegamos em casa e eu vou crescer.
Só que o que vai acontecer é que com 13, 14 anos, eu percebo que todas as minhas amigas arrumam namorado e eu não. Foi a época de emancipação feminina, onde as meninas ficavam com os meninos e comigo ninguém queria ficar. E eu falava, meu Deus, o que é que eu tenho, né? Eu vou então estudar, eu acho que se eu conseguir um curso para ser arquiteta, eu vou conseguir um engenheiro para casar. E eu botei aquilo no coração. Só que eu lembrava de vez em quando que o Joãozinho disse que eu ia ficar louca. Mas eu já estava com 14 anos. E eu me lembro que eu ficava assim, meu Deus, quando eu vou ficar moça? Porque para nós, eu que tenho descendente de pessoas do interior, para nós, na nossa linguagem, ficar mocinha é quando você tem a primeira regra menstrual. Então eu aguardava a minha primeira regra menstrual, achando que se eu menstruasse eu não ia ficar louca. E aquilo era uma angústia muito grande. 14 anos eu fiquei mocinha. E eu me lembro aquele dia no entardecer, eu tinha dormido e quando eu acordei eu descobri que eu tinha ficado mocinha. Então eu fui e gritei para minha mãe, falei, mãe, eu fiquei mocinha, mãe. E a minha mãe foi muito brava. Ela virou para mim e falou, por que essa alegria? Tá pensando em namorar? Eu nem estava pensando nisso. Ela falou assim para mim, para com isso, tome vergonha e vá comprar as coisas para mim no mercado. Aí eu novamente calei, me cuidei e fui até o mercado. E eu fui com tanta alegria no mercado pensando, não fiquei louca. Agora eu sou mocinha, não fiquei louca. E era uma estrada que a gente cortava caminho para ir no mercado. E eu entrei por ali com alegria. Só que quando eu entrei, eu comecei a falar, eu não fiquei louca. E preste atenção naquele momento. Naquele momento a alegria era muita, mas Satanás estava espreitando a minha vida. E a única e primeira vez que eu ouvi Satanás falar, Satanás falou audivelmente, como você está me ouvindo. Ele falou com uma voz brava e com muito ódio. Ele gritou, quem disse que eu vou te enlouquecer agora? Eu vou te enlouquecer quando você tiver 18 anos de idade. Impressionantemente, o diabo falou a minha idade que ele iria me enlouquecer. Eu não estava com ninguém, eu estava sozinha. E eu ouvi, aí eu entristeci novamente e pensei, para quem eu vou contar? Eu não tenho ninguém para contar. Fui ao mercado, comprei o que minha mãe pediu, voltei para casa entristecida e continuei minha vida. Fiz 15 anos, fiz 16, ganhei meu curso da faculdade, ganhei meu curso de arquitetura, comecei a estudar, entrei na escola, no meu curso com muita alegria, porque eu pensei, agora eu vou arrumar um engenheiro para casar. E comecei o meu curso, e o meu primeiro ano desse curso, eu fui reprovada. E eu nunca havia sido reprovada na escola. Quando eu entrei no meu curso, eu falei uma frase muito interessante. Eu falei, eu vou ser a melhor aluna de arquitetura dos 3 horários. Eu quero ser a mais sábia da escola. E eu comecei a estudar e fui reprovada. Mas no primeiro dia de aula, eu encontrei uma moça que estudou comigo na 5ª série. E eu me lembro que eu falei para ela assim, Silvia, suas aulas já começaram, você vai estudar aonde? Ela falou, eu vou estudar no Jura. Eu falei, mas eu também. Ela falou, mas eu já estou no 2º ano. Eu falei, nossa, eu vou começar. Ela falou, que bom, nós vamos ir e vir juntas. E aquela moça começou a ir e vir junto comigo, já que ela morava no mesmo bairro que eu. Só que tinha uma coisa, eu apesar de nunca ter namorado, nunca ter beijado, nunca ter ido num baile, eu era muito alegre. Então eu dançava Madonna, subia na carteira da escola, conversava com a escola inteira, mexia com os meninos para disfarçar, porque eu tinha muita vergonha de nunca ter namorado. Eu tinha vergonha de ser virgem, olha que interessante. Então, para disfarçar, eu mexia com os meninos. Os meninos passavam e falavam, olha que gato! Mexia com os meninos. Mas à noite, quando eu deitava, eu sentia um vazio tão grande, uma tristeza que eu chorava. No outro dia, levantava e disfarçava uma alegria. E eu me lembro que eu observei que eu entrava no ônibus, já conversava com todo mundo, porque a galera toda saía da escola, mas a Silvia se comportava elegantemente. E um dia eu perguntei para ela assim, Silvia, por que você não brinca, não, né? Ela falou, porque agora, Cláudia, não é não brincar, eu sou evangélica, eu sou cristã. Aí eu falei para ela, então vamos fazer o seguinte, nós vamos ir e vir juntas, mas você nunca pregue para mim, porque eu não nasci para ser crente. E Deus lá do alto disse, é verdade, você vai ser pastora. Aleluia.
Eu falei, nunca pregue, não se atreva, eu sou devota de Maria, ai de quem falar da minha mãe Maria. Ela respondeu para mim assim, tudo bem, nunca vou pregar para você. De fato, ela nunca pregou para mim, mas ela me ganhou para Jesus. E que interessante, ela nunca pregou. Muito bem, eu vou continuar então ali, faço 16 anos, repito de ano pela primeira vez na vida. Eu fui reprovada em matemática, preste atenção nesse detalhe. Fui reprovada em matemática e, muito bem, chorei um pouco, pensei, mas o ano que vem eu vou ser a melhor da escola, porque agora que eu fui reprovada, agora eu sou a melhor. E começa então novamente o próximo ano, e a Silvia junto comigo, sem abrir a boca. Aí eu me torno católica praticante, católica apostólica romana roxa. E agora eu vou fazer encontro de jovens, e eu então vou montar um grupo de jovens, junto com os jovens de católicos na escola. E a Silvia nunca pregou para mim. Quando eu fiz 17 anos, então, eu estou com o meu grupo de jovens católicos. Aí um belo dia eu saio mais cedo, a Silvia também sai, e ela sentada ao meu lado, não tinha ninguém no ônibus para eu bagunçar, e ela me incomodava, a presença dela me incomodava. E eu falei para ela assim um dia, Silvia, por que vocês gritam tanto quando vão orar? Deus não é surdo. Por que vocês gritam tanto? Aí ela falou assim para mim, Cláudia, não é que nós gritamos, é que o Espírito Santo, eu falei, para, não é para pregar para mim. Eu falei para você não pregar. Ela falou, mas você perguntou. Eu falei, não, falou demais, não fala mais. Ela parou. Passado outro dia, a mesma coisa aconteceu. Eu falei para ela assim, por que vocês não adoram Maria? Ela é a mãe de Jesus. Por que vocês não adoram? Ela respondeu, Cláudia, está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele se encurvará. Eu falei, para, não é para pregar, você falou para mim a palavra, não é para falar. A partir daquele dia, dia e noite ficava assim, adorarás somente o Senhor teu Deus. Aquilo ficava na minha cabeça. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Adorar. A palavra, ela nunca pregou, mas quando ela falou a palavra foi cortante, mais penetrante do que a espada de dois gumes, penetrou a minha alma. E aí eu continuei. Novamente, só que tinha um detalhe, as minhas notas em matemática, primeiro bimestre eu tirei, na minha época, hoje é número, mas na minha época era letra. Eu tirei E no primeiro bimestre, repetente. Falei, mas o segundo eu vou tirar A para recuperar esse E. Segundo bimestre eu tirei E novamente. Falei, não tem problema, eu vou tirar A no terceiro. Terceiro bimestre eu tirei D. Falei, não, agora é a minha chance, eu tenho que tirar A no quarto bimestre, porque se eu for reprovada 2 anos consecutivos, eu perco a bolsa. Só que eu estava preocupada com a bolsa, de ser a mais inteligente da escola. Mas o que eu esquecia por momentaneamente é que Satanás havia ameaçado a minha alma. Satanás tinha dito que ia me enlouquecer. Algumas pessoas perguntam para mim quando eu conto o testemunho, mas será que não aconteceu porque você pôs na cabeça? Eu sempre falo uma coisa, criança não põe as coisas na cabeça. Criança não pensa nisso. Tanto que raramente eu lembrava. Eu estava seguindo meu rumo. Eu queria me formar em arquitetura, casar com um engenheiro e era esse meu foco. Só que eu me lembro que quando então eu vou fechar esses 17 anos e eu vou entrar para os 18 anos, vai chegando o fim do ano. E olha que coisa mais interessante. Quando foi chegando o finzinho do ano, que foi chegando bem o fim do ano mesmo, eu tinha que tirar A de média. Eu precisava tirar A para recuperar, para que eu ficasse de recuperação. Eu faço aniversário em julho, então eu já entrei para os 18 anos e vou seguindo, quando de repente, na sala de aula, incrivelmente, a professora entrou de matemática, ela era muito brava, e eu me lembro que aquele dia eu sentei na frente da sala, precisava tirar nota, sentei na frente, e ela chegou, quando a professora chegava, ninguém respirava. Eu me lembro que ela começou, pôs na lousa e virou e disse assim, hoje eu vou dar para vocês, e foi para o quadro negro, equação de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo graus. E ela começou a colocar x mais y mais 2x, que é igual
e ela começou a colocar a fórmula de Bhaskara na lousa. Ela colocou o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, 2 que multiplica a fórmula sobre delta, sobre 2 que multiplica A. E quando ela colocou na lousa, eu coloquei no caderno. Quando eu voltei para a lousa, eu fiquei louca na sala de aula. Estava tudo em mandarim. Eu olhava para o caderno, tinha equações. Eu olhava para a lousa, estava escrito em mandarim. Eu olhava para o caderno, estava a minha lição. Eu olhava para a lousa, estava tudo em mandarim. Eu lembro que a partir daquele dia, começou a enrolar um carretel de linha na minha cabeça. E era bem devagar, e aquilo me agoniava. Eu queria tirar aquela linha da minha cabeça. Mas aquilo lentamente ia, literalmente comendo o meu juízo. Aquilo ia comendo, e eu ia tentando tirar, e dia após dia aquilo comendo. Eu saí da sala de aula, muito bem, fui para casa. Eu não me lembro, mas a minha mãe fala que eu comecei a vestir 2 roupas. Não me lembro disso, mas eu me lembro do carretel de linha enrolando. E cada dia iria tomando conta do meu cérebro. Tomando. E o fim de ano chegando. E o que Satanás falou, o tempo estava chegando. Porque Satanás me atacou na sala de aula. Mas eu me lembro que aquilo foi enrolando e vindo. E minhas notas caindo. E eu fiz a última prova e tirei E. Ainda fiz prova. Ainda ia para a escola, ninguém desconfiava que eu estava ficando louca. Chamo novamente a atenção dos pais para os adolescentes. Pode ter o filho estar com uma depressão profunda, uma angústia, um sofrimento profundo. Ele não vai contar. Eu achava que não tinha que contar para ninguém. Afinal de contas, eu reconhecia todo mundo. Eu sabia ir para casa, eu sabia estudar. Então eu ia falar o quê? Eu só pensava, esse carretel de linha. Sabe quando tem um cabelo no teu olho? Você fala, tem um negócio no meu olho. Você continua conversando, depois você pensa que vai tirar. É o que eu pensava que ia acontecer comigo. As minhas notas abaixaram e o carretel de linha continuou andando. Então aquela loucura ia tomar conta do meu cérebro, mas foi lentamente tomando conta do meu cérebro. Lentamente. Foi quando o ano encerrou e a professora mandou dizer o seguinte: gente, quem tem 6, eu tirei E, 1, 2, 4, 5 pontos. Ela disse assim, olha, quem tem 5 pontos não precisa mais vir, está reprovado direto. Porque um aluno que tira E o ano inteiro não tem o que recuperar. Aquilo bateu, eu queria me formar, eu queria ser uma arquiteta, eu queria casar com um engenheiro. Agora eu vou me voltar para quem? Para crente. Porque a crente, ainda nesses dias, sem saber o que estava acontecendo comigo, eu rezei o terço. E eu, ao invés de pedir qualquer coisa, eu estava pedindo para Maria um marido. Eu me lembro que eu rezei e falei assim, Maria, me dá um marido, Maria. Eu quero um namorado. E pedi para Maria. Quando eu levantei de manhã, que eu me encontrei com a crente, ela virou para mim e disse assim, Cláudia, Deus vai lhe dar um marido do jeito que você pediu. Eu levei um susto. Jesus vai te dar um marido do jeito que você pediu. E aquilo eu fiquei bugada. Por quê? Porque eu pedi para Maria, não foi para Jesus. Eu pedi para Maria, mas quem respondeu foi Jesus. E eu me lembro que eu fiquei encantada. Ela falou assim, você pediu um marido, Jesus vai te dar, do jeitinho que você pediu. E eu tinha falado assim, eu quero um marido que me ame do jeito que eu sou. E a Silvia, ela veio como profeta do Senhor e disse, Deus ouviu a sua oração e vai te dar um marido do jeito que você pede. E eu levei um susto. Foi quando eu fiquei doida na sala de aula, ou louca na sala de aula, que aquele carretel começou a enrolar e a professora me deu a notícia de que eu já estava direto reprovada, eu fui procurar a Silvia. Mas eu não fui para contar que eu estava ficando doida, porque eu não achei que estava ficando doida. Eu fui por causa das notas que eu queria. E eu falei assim, Silvia, a professora falou que eu estou reprovada direto. O que eu faço? Ela falou assim para mim, jejua pela professora. Eu falei para ela assim,
Jejuar pela professora? Ela falou, jejua e vem para a escola. Falei, mas ela falou para não vir. Ela falou, não obedeça, jejua e venha. Falei, tá bom. Aí ela me ensinou e falou para mim. Eu falei, como que jejua? Ela falou assim, olha, você não coma nada. Falei, tá bom. Falei, bom, então se Deus vai me dar um marido, então eu vou jejuar para o marido, para Deus dar um marido. Aí levantei 4 horas da manhã, porque eu queria casar, tá, gente? Se você aí é eu. Era eu. Aí eu peguei e falei assim, levantei 4 horas da manhã para trabalhar, eu trabalhava na Philco Itachi. E eu me lembro que eu levantei e coloquei a xícara quando eu fui tomar o café, porque o diabo rouba da nossa mente. Eu tinha esquecido que ia jejuar. Quando eu levantei de manhã, veio assim na mente, a crente não disse para você jejuar? Eu falei, é mesmo? Nossa. Aí eu olhava para a xícara e pensava assim, mas o que tem a ver não comer para ter marido? A razão não batia. Mas por que eu não posso comer para ter marido? Não faz sentido. Aquilo pensando. Aí veio assim, mas a crente falou o quê? Eu falei, falou para não comer. Aí veio assim, mas ela não disse para não beber. Eu falei, é verdade. Depois cheguei na padaria, pedi um suco de tomate, um suco de frutas, e assim foi meu jejum. Tomei até um caldo de mocotó para ajudar no jejum. E eu fiz isso um dia, até meio-dia, depois fiz no outro dia, no terceiro dia eu estava muito brava. Eu fui até a Silvia e falei para ela, cadê? Ela falou, cadê o quê? Eu falei, cadê? Ela falou o quê? Eu falei, o marido. Ela falou para mim assim, que marido? Eu falei, você disse que se eu jejuasse, Deus ia dar o marido. Olha só. Ao invés de me preocupar, ela falou assim para mim, Cláudia. Eu falei, eu jejuei e não estou vendo marido nenhum. Ninguém veio me pedir namoro. Ela falou assim para mim, como é que você jejuou? Eu falei, eu não comi nada, eu só bebi caldo de mocotó, tomei suco de laranja. Eu lembro que ela bateu assim e falou, oh Deus, abre a mente dela. Olha que profundo. Cláudia, você não pode comer e nem beber. Preste atenção, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu falei, o quê? Bebendo, eu já achei um sacrifício, achei que crente é sofredor, porque não pode comer e agora não pode nem beber. Ela falou, não, nem comer e nem beber. Eu falei, tá. Aí eu pensei, mas eu quero tanto um marido que eu vou fazer. Porque eu nunca namorei. Aí eu levantei no outro dia, falei assim, ó Deus dos crentes, é o seguinte, eu vou jejuar, não vou comer e nem beber. Tá bom, você vai me dar um marido. Eu fui, aquele dia, eu jejuei da meia-noite até as 9 da noite, sem comer e sem beber. Eu me lembro até hoje, eu entreguei na escola o jejum, 9h30 da noite. No outro dia eu levantei e falei, o Deus dos crentes, não fique alegre achando que eu vou jejuar até as 9 de novo, não. Porque eu vou só até meio-dia. Aí fui até meio-dia. No outro dia eu falei, olha, agora eu vou até 3. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer 30 dias de jejum. 30. Já que é para desencalhar, vem comigo que é sucesso. E aí é tremendo. Mas Deus é maravilhoso. E eu comecei a fazer o jejum, o próprio Espírito Santo foi me conduzindo assim. Eu jejuava até 3 da tarde, até meio-dia, até 1, até 6 da noite. E fui intercalando. Mas quando deu 12 dias, no 12º dia, eu estava na Philco Itachi, eram 500 meninas trabalhando, era de vidro assim, dava o sinal, a gente saía correndo para o almoço, porque era muita menina, a gente queria comer logo para passar batom e para tomar sorvete. 11 horas da manhã, eu estava em santo jejum, quando eu estava caminhando naquele corredor, era claro, tinha sol, que eu nunca vou esquecer. Foi quando eu fui trocar o passo e eu fui violentamente sacudida. Eu fui sacudida que eu procurei amparo e sozinha sendo sacudida, quase caí até que eu me equilibrei. E quando eu me equilibrei, eu sendo católica praticante, eu que não frequentava a Umbanda, só foi aquele dia, eu vi de olhos abertos um demônio sair do meu estômago. O demônio saiu do meu estômago, era uma sombra escura preta, ele saiu do meu estômago e ele sobrevoava as pessoas, ele passou pelas pessoas e ninguém via. Eu fiquei em choque, tinha demônio em mim.
Hoje eu falo para as pessoas assim: jejua, talvez tenha demônios impedindo a sua vida. E essa casta só com jejum e só com oração. Eu sou apaixonada por jejum, por causa disso. Não estava na igreja, não tinha ninguém orando por mim, eu nem sequer sabia orar. Mas o jejum, Satanás não consegue ficar onde tem consagração. Satanás não fica. Há tantas áreas da vida das pessoas paradas, por quê? Porque elas oram sem jejum. Jejum é tremendo. Eu fiquei parada, o demônio, ele não olhou para trás. Ele fazia assim, ó, sobrevoou as pessoas, foi embora e nunca mais voltou. É tão tremendo. No outro dia, parecia luto. Todas as meninas trabalharam mudas, porque elas não conversavam comigo. Na verdade, elas interagiam com o demônio que estava em mim. Eu tinha múltiplas personalidades, eu não tinha identidade, porque aquele demônio tinha roubado a minha identidade. Eu era uma menina que de manhã eu era alegre, de tarde eu era triste, daqui a pouco eu era motivada, daqui a pouco eu estava chorando, daqui a pouco eu era romântica, daqui a pouco eu era uma loba. Quem era eu? Então eu me lembro que aquele dia as meninas trabalharam de luto. De luto. Porque simplesmente elas não tinham que conversar comigo. É claro, o tempo que eu trabalhei ali, elas lidavam com o demônio que estava em mim que falava com elas. Quando aquele demônio saiu, elas não tinham mais conversa comigo. Muito forte isso, muito tremendo. Então eu vou continuar então agora os meus estudos com a Silvia e agora eu vou continuar o jejum. Foi aonde ela me disse, jejua pela professora. Como eu já estava com fé no jejum, eu falei, tá bom. Fui jejuar pela professora e fui para a escola como a Silvia mandou. E quando eu cheguei, lembre-se que eu estou doida ainda, não fui curada. O carretel continuava andando, mesmo nesses intempéries da vida, mesmo com todos esses acontecimentos de uma vez só, o carretel continuava enrolando na minha cabeça, continuava enrolando. Foi quando eu fiz o que a Silvia me mandou e fui para a sala e sentei. Eu me lembro naquele dia que uma jovenzinha, uma linda, ela, uma das melhores alunas da sala de aula, ela falou assim, a professora, ela passou de ano direto e disse, a professora de matemática pediu para eu colocar na lousa os números que ficaram de recuperação. E o primeiro número que ela pôs na lousa, número 5, o meu número. Ali eu comecei a chorar. Eu falei, tô gostando do Deus dos crentes. Tô começando a gostar desse negócio. Esse Deus. Aí eu pensei comigo, vou pagar um professor particular, vou tirar A na prova de recuperação. E a professora mandou dizer que é matéria do ano inteiro. Eu falei, não tem problema. E aí eu paguei um professor pela primeira vez na vida. E chegou o dia da prova. A professora falou assim, eu vou passar para vocês acho que 5 ou 7 questões. Só que tem um detalhe, lembrem que eu disse que eu queria ser a mais sábia dos 3 horários? A professora falou o seguinte, ela disse assim, gente, vou dar uma prova para todo mundo e deu tudo muito bem. Entrega as provas, eu entreguei confiante a prova, ela corrigia na hora. E ela corrigiu a prova de todo mundo e devolveu a minha. Claro, que nota que eu tirei? Eu tirei D na prova de recuperação. Tirei D, vermelho. Quando eu vi a prova, eu falei, agora, acabou. Acabou meu sonho de casar. Acabou tudo pra mim. Acabou. Fui até a Silvia chorando, falei, Silvia, olha, tirei D. Ela falou, continua jejuando pela professora. Eu falei, você não tá entendendo? Tirei D, não tem mais prova de recuperação, tá louca? Ela fez assim, Cláudia, continua jejuando pela professora. Pensei comigo, não tenho nada a perder. Vou fazer o que a crente está mandando. Jejuei. A professora voltou na sala. A gente fez a prova, voltou para casa. Jejuei no outro dia e voltei para a escola. Sentei na sala, esperando o quê? Não sei, né? Esperando para ver o que, tudo que a crente... Com o novo convertido é uma maravilha. Porque ele faz o que o pastor manda. Aí a professora veio e falou assim, a professora mandou avisar que ela vai vir aqui. Eu, ai meu Deus... Sentei. Ela chegou e falou assim, ela falou, são estas as palavras da professora. Ela disse assim, gente, eu não estou me reconhecendo.
Porque eu não queria dar nem a prova que tem que dar por obrigação pelo governo. Porque eu acho, já sabem, que aluno que tirou o ano inteiro não tem o que recuperar. Então, eu não daria nem a prova de recuperação pelo Estado. Mas agora eu quero dar outra prova para vocês. Eu quero. E eu vou juntar os 3 primeiros anos numa sala só. Agora Deus começa, por causa de mim, a abençoar as 3 horários. A bênção não é só para você. A bênção na sua vida é tão transbordante que vai abranger até quem você não conhece. Até então eu não sabia disso. Pensei, meu Deus, que jejum é maravilhoso. Agora eu vou jejuar e vou orar e agora eu tiro A. Agora eu tenho que tirar A na prova de recuperação. A professora está dando uma prova, ela falou, não foi o diretor que mandou. Ninguém mandou. Eu estou fazendo de mim. Eu falei, não, tem alguém que te mandou e eu estou tentando. Olha, e o que ela tinha que falar isso? É porque tinha que testemunhar com a própria boca o que o Espírito Santo estava fazendo através do jejum, para que eu pudesse testemunhar. Muito bem, chegou o dia da prova. Todos os alunos que tinham passado pelo mesmo problema que eu estavam na sala. E agora estamos lá. E o carretel de linha aqui. Estudei tudo. A gente fazia arquitetura, a professora passou. Ela disse assim, eu vou passar 5 questões. Acertou 3, passou de ano. Não precisa acertar as 5. Eu estava assim, eu lembro que eu escrevi na prova assim, Jesus me ajuda. Já estava acho que ficando crente. Jesus me ajuda. E fiquei. Todo mundo angustiado, ela deu a prova e começamos a fazer. Cada conta nossa era uma folha de caderno, porque a gente calcula essas vigas, a gente tinha que calcular quanto de concreto ia numa viga. Então é conta mesmo para se fazer. E eu fiz a conta, fiz tudo. Falei, Deus dos crentes. E eu falava essa frase, Deus dos crentes, me ajuda. Entregamos a prova. Eu vi os alunos entregar e ela corrigir 3 e falar, passou de ano. A pessoa, tchau, tchau. E todo mundo passando de ano. Só que voltando um pouquinho, porque eu às vezes me perco cronologicamente, porque são muitos milagres. É muito maravilhoso. Eu me lembro que nesse ínterim, eu fui até a minha tia para orar. E ela orando por mim, ela disse assim para mim, ela não sabia de nada. Ela falou para mim, eu vejo, Deus manda eu te dizer que no último minuto, Ele vai abrir o seu entendimento no último minuto. Aquilo eu guardei, não entendi muito bem, porque eu não era evangélica, mas tudo bem. Voltei. Eu estava fazendo a prova, entreguei a prova. A professora corrigiu 1, certo, eu estava assim. Corrigiu 2, certo. Falei, só mais 1. Corrigiu o outro, meio certo. Falei, meu Deus. Corrigiu o outro, estava errado, e o outro errado. Eu acertei 2,5. Pensa, olhei para a professora, ela olhou para mim, e aquele suspense no ar. Sabe o que ela fez? Ela fez assim, me devolveu a prova, falou, vai arrumar. Gente, pensa que eu não sabia se dava... E olha, eu queria dar glória, mesmo que eu não era crente. Meu Deus, eu voltei. Agora preste atenção nesse desfecho, que maravilhoso. Simplesmente eu sento e vou refazer essa conta, porque as outras 2 eu vi que não sabia. E essa era a única conta. Eu bati a tecla. Eu começava toda a conta de novo e chegava num resultado assim. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Todo número elevado a 0 é igual. Fazia a conta 3 vezes. Deu a hora do intervalo. Sinal bateu. A professora levantou e falou, eu vou para o intervalo. Imagina a cara de todo mundo. O que todo mundo pensou? A professora falou o quê? Ela disse, vou para o intervalo. Catou os cadernos e saiu. Gente, pensa num frenesi na sala. O povo já catou os cadernos para colar. Eu pensei comigo assim, não posso colar. Eu pedi ajuda para o Deus dos crentes. Eu lembro que a minha amiga falou assim, Cláudia, vai colar não? Falei, não. Ela fez. Que? Você tá louca? Falei, não vou colar. Ela falou assim,
Cláudia, tá todo mundo colando. A professora mandou nós colarmos. Falei, mas o Deus dos crentes não mandou eu colar. Cláudia, você tá ficando crente? Eu falei, não sei, tô achando que tô. Porque eu não sabia mais. Ela falou, eu colo pra você. Eu falei, muito obrigada, não quero. Cláudia, gente, a menina ficou com raiva de mim. Me dá aqui. Eu falei, não vou te dar. Eu não vou colar. Ela falou, você vai perder a bolsa. Eu falei, tudo bem. Eu não posso trair o Deus dos crentes. Fui tentar fazer, o pessoal depois, a professora que tinha 15 minutos de lanche, fez meia hora, dando tempo para todo mundo colar. Depois, quando ela chegou na sala, ela falou assim, não conseguiram colar, né? Sabe o que aconteceu? A prova era tão terrível que não dava para colar. Ninguém conseguiu colar. Ou você sabia, ou você sabia. Todo mundo olhou para minha cara. Pelo menos uma coisa, estava aprendendo a ser fiel até a morte. Valendo. E aí eu me lembro muito bem que o pessoal começou a fazer, foi fazendo, o pessoal passava a mão na cabeça e eu chegava na mesma conclusão e foi saindo aluno, e foi dando a hora de terminar. A sala estava vazia, só ficou eu com aquilo na mão, olhava e revisava e não queria entregar mais a prova, era a minha única chance, eu não queria entregar. E o diretor achou que não tinha mais ninguém na escola. Porque já era a hora de dar o sinal. E ele ia fazer o ritual de dar o sinal, mesmo não tendo ninguém, porque o diretor era japonês, sabe como é que o japonês é, né? Então, o japonês ia dar o sinal na hora certa. Então, parecia que não tinha mais ninguém na escola. Só tinha eu. Deus para a escola inteira. Um diretor e uma professora. Por causa de quem? Eu me lembro que eu estava ali e falava assim, todo número elevado a zero é igual. Fazia a conta de novo, fazia a conta de novo. Aí eu lembro que a professora estava lendo e ela não percebeu a hora. Quando de repente ela escuta o diretor apagando as luzes. Tá, tá. Aí ela fez assim. Quando ela olhou na sala, só tinha Joe. Ela olhou para mim assim, fulminante, e eu olhei para ela, ela fez assim. Que horas são? Menina, eu tô aqui só por tua causa? Ela fez uma pergunta. Ela falou assim, juntou os cadernos e falou, quem é você? Para me prender na escola até agora. E eu fiquei em choque. Eu me lembro que outro dia, eu lembrava disso e perguntei, quem é você? Quem é você, pastora Cláudia? Quem é você? Naquela época eu não sabia quem eu era, mas hoje eu sei. Eu sou uma princesa, filha do Deus Altíssimo, eu sou filha. Mas eu não sabia que eu era filha. Na verdade, acho que eu não era filha ainda. Eu me lembro que ela falou assim, levantou o caderno e falou assim, olha, olha a palavra que ela disse, falta 1 minuto para dar o sinal. Quando ela disse, falta 1 minuto, um anjo se pôs atrás de mim. Um anjo. Ele veio por trás de mim e falou para mim assim, todo número elevado a zero é igual a 1. A resposta é 1, Cláudia, coloca 1. Eu fiz, professora, a resposta é 1. Amados, anjo passa cola, tá? Basta jejuar e orar que o anjo vai passar uma cola para você. Amém? Que tremendo, que glória. Eu que não era crente, não importa a sua religião, jejua. Busca o Senhor do céu e Ele vai direcionar a sua vida. E eu saí atrás da professora, coloquei 1, ela falou, certa resposta, você passou de ano. Passei de ano. Aleluias. Eu saí na rua jogando os cadernos para cima, eu estava tão empolgada que estava garoando, o policial viu, voltou, falou, tudo bem, jovem? Tá tudo bem com você? Falei, seu guarda, eu passei de ano. Ele falou, tudo bem. Foi embora e eu cheguei em casa feliz da vida. Mas isso não foi a minha cura. Foi apenas Deus trabalhando no meu coração. E agora eu vou continuar muito feliz. Lembra que eu estou fazendo 30 dias de jejum? Eu vou continuar. Então nesse processo de jejum eu estou sendo liberta. Agora Deus está me consagrando. Ele vai continuar fazendo a obra na minha vida. E eu vou concluir esses 30 dias de jejum. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o carretel de linha continua. O carretel de linha vai continuando. A minha mãe estava melhorando. Minha mãe estava sarando,
ela tomou soro, começou a melhorar, foi ficando forte, pegando saúde. A minha irmãzinha já estava também melhor, saiu do hospital, ficou bem e eu continuei. Agora Deus está trabalhando comigo. E quando aquele carretel de linha chega no meio da minha cabeça, e eu gosto muito de parar para falar a respeito disso. Nós sabemos que emocionalmente o lado direito é o lado emocional, o lado esquerdo é o racional. O nosso cérebro é dividido em dois. Então, eu estava sendo tratada por Deus pelo lado racional, porque eu era muito racional. Se tiver alguém racional me ouvindo, você talvez questione Deus com perguntas lógicas, e a fé não se explica, a fé se vive. E eu queria explicação, por exemplo, eu queria saber por que eu não podia beber, por que eu não podia comer para casar, não faz sentido na minha cabeça. Eu me lembro que mais para frente, quando eu vou dar a oportunidade da minha mãe na fé falar de Jesus para mim, lá na frente, estou antecipando um pouco, ela vai dizer para mim: Cláudia, Jesus morreu por você. Eu falei: então se está morto, vai fazer o que por mim? Está morto. Ela falou: não, mas ele ressuscitou. Eu falei: então, quer dizer, morre para ressuscitar? Ficasse logo vivo. Então, eu não entendia. E eu era muito complexa, né? Tanto que quando ela conta o testemunho, ela fala: Cláudia, você me deu trabalho. Dei trabalho com a razão. Eu não entendia essas coisas. Eu lembro que ela falou: Jesus quer te salvar. Eu falei: do quê? Nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, nunca prostituí, nunca nem namorei, nunca nem dei um beijo. Vai me salvar do quê? Eu não entendia absolutamente o plano da salvação. Eu não entendia o amor de Deus, o que é normal. Então eu me lembro que aquele carretel de linha começou a andar. E agora ele ia tomar todo a minha cabeça. Tanto o lado emocional como o lado racional. Todo ele ia ser tomado de loucura. Foi quando, agora, por causa do jejum, eu dei abertura para a Silvia. E aí ela vai virar para mim de surpresa e vai dizer assim para mim: Cláudia, foi quando ela vai falar: Cláudia, Jesus vai te dar um marido do jeito que você quer. E eu então agora, ela já tinha falado isso para mim, então agora ela vai dizer para mim assim: Cláudia, olha, Deus tem um plano na sua vida. Eu falei: mas que plano? Ela falou: um plano de salvação. Eu falei: tá, depois a gente conversa. Só que eu era católica e eu já tinha um grupo, preste atenção, já tinha um grupo de jovens na escola. Só que agora eu gostava que ela orasse por mim. Eu me lembro que eu falei para ela assim: então vamos no banheiro da escola, que o banheiro era grande, tinha vários banheiros, e tinham 2 banheiros, um lá embaixo com 10 banheiros e outro aqui em cima com mais 10. Eu me lembro que eu falava para ela assim: então, vamos no banheiro orar por mim. Aí ela foi. E quando ela orou por mim, ela falou o seguinte: eu vejo uma pedra azul, uma branca, uma verde nas tuas mãos. Eu falei: o que significa? Ela falou: não sei, mas Deus mostrou que está te dando. Eu falei: tudo bem. No outro dia eu falei: ora de novo, gostei disso. Aí ela falou: tá bom, vamos ao banheiro. Só que quando a gente foi no banheiro, tinha gente no banheiro. Aí eu falei assim: fecha o banheiro para não entrar mais ninguém, porque eu quero saber tudo que Deus vai falar, porque agora eu gostei dessa história. Aí ela falou assim para mim: mas Cláudia, e as meninas estão entrando. Eu fiquei na porta e falei assim: gente, a crente vai orar, alguém quer oração? E já coloquei a crente para trabalhar. Aí as meninas falaram assim, umas falaram assim: ah, credo, isso é macumba. Eu falei: se é macumba eu não sei, mas que é bom é. Alguém quer? Aí umas falaram: eu não quero. Eu falei: então quem não quer vai usar o banheiro lá de baixo. E quem quer fica nesse aqui, já recebe oração e usa o banheiro. Interditei o banheiro da escola assim, já. E as meninas queriam. Então lotamos o banheiro, fechamos a porta e fazia a fila para orar. E eu ficava do lado da Silvia, e a Silvia orava, eu falava assim para ela: e Deus mostrou o que para essa daqui? A Silvia falava. A moça entregava o recado e Deus ia falando, porque a minha mãe na fé. Outro parêntese que eu abro: jovens, andem com pessoas jovens de Deus. Aquela moça não era uma jovem que andou comigo. Ela era um anjo de carne e osso ao meu lado. O maior privilégio da minha vida foi que Deus colocou uma filha verdadeira do meu lado.
E aquela moça fez toda a diferença na minha vida e na minha história. E por causa dela, a minha história foi mudada na face da terra. Por isso hoje, ande com quem é de Deus e corra de quem não é de Deus. Corra mesmo, sem dó e nem piedade. Então eu me lembro que ela ia orando e eu gostei tanto que eu fiz aquela irmã orar o ano inteiro no banheiro. A minha sede era muito grande. Todo dia no intervalo, não tinha mais intervalo. Aí eu falei para ela o seguinte: antes do ano acabar, lógico que ela, né, eu passei de ano, agora tem o ano seguinte, aí antes de começar o ano eu ainda estou louca. Olha que interessante, eu ainda estou com esse problema. É incrível, todo dia eu pedia para ela orar. Teve um dia que eu saí 4 aulas mais cedo, eu tive uma aula. Eu fiquei sentada, esperando 4 aulas, só para ela orar por mim. E eu lembro que no outro dia, eu fiquei com ódio dela, do nada, assim, do nada. Satanás falou no meu ouvido, ele disse assim para mim: suas notas baixaram daquele jeito porque você anda com crente. Crente é um povo indouto, é um povo inculto. Você está andando com eles e está ficando indouta. Para de andar com ela. Eu falei, é mesmo. Esse povinho que eu faço parte hoje com muita honra, esse povinho é indouto. Para de andar com ele, Satanás falou no meu ouvido. Para de andar. Suas notas, a culpa é dela que as suas notas caíram. Olha como o inimigo é. A culpa é dela. Aí eu falei, é verdade. Aí Satanás falou para mim assim: você quer ver uma coisa? Eles são preconceituosos. Convide-a. Você está com um grupo de católicos, de jovens católicos, cantando para a Mãe Maria? Convida ela para ir. Você vai ver que ela não vai. Porque esses crentes são tudo folgados. Eles querem os católicos na igreja deles, mas eles não querem ir lá nos católicos. Chama. Aí ela vai dizer que não vai, você para de andar com ela. Eu falei, é verdade. Você tem razão. Aí vem vindo a irmã inocente, plena de amor. Cheguei para ela e falei assim para ela: Silvia. Ela falou, oi? Eu falei assim para ela, quero te fazer um convite. Ela falou, pode fazer. Falei, vamos no grupinho da esperança comigo hoje? A gente canta para Maria e depois você canta para o seu Jesus. Ela falou, eu vou. Quando ela falou, eu vou, pensa num tranco assim, pá. Não era para ela ir, gente. Não era. Não era para ela ir, pelo amor de Deus. Ela não podia. Como assim? Eu estava preparada pelo diabo para poder cortar a amizade com ela. Mas quem tem Deus, tem Deus. Aí eu falei, você vai? Ela falou, vou. Agora escute isso. Quando nós chegamos, eu falei, então tá. Aí ela foi comigo. Quando a gente chegou no grupinho, um menino chamado Daniel, japonês, tocando. Eu lembro que ele estava agachado, ao céu aberto. 300 alunos no intervalo. E a gente ficava no fundo, a céu aberto, cantando para Maria. Eu me lembro que o Daniel estava com violão. Quando a Silvia chegou, a Silvia fez assim, Daniel? O que você está fazendo aqui? Daniel era crente, gente. Daniel era crente. Aí eu olhei para ela assim. Daniel fez assim para ela, amada, me ajuda na batalha. Ela... Aí eu olhei para ela, não entendi nada, não sabia essa linguagem, né? Essa linguagem de crente, batalha, prova, não tinha esses linguajar. Então, quando o Daniel piscou para ela e disse assim, me ajuda na batalha, crente. Ela falou, entendi. Amados, em menos de um mês, a Silvia tinha destruído o meu grupo. Sabe como? Todo mundo virou crente. Todo mundo virou crente, menos eu. Eu não ia virar crente. Eu não nasci para ser crente, entendeu? Então eu não vou virar crente. E aí eu ia pro grupinho com raiva dela, porque agora ela dominou. Agora ela ia, e eu me lembro muito bem que uns virou crente, outros crentes vieram e virou um grupo de crente agora. Só eu fiquei de católica no meio. E eu me lembro que ele chegava e falava, paz, irmã, paz. Eu olhando assim, que paz, eu perturbadésima da vida, eu. Que paz o quê?
E ela falando assim, então Jesus curou, então Jesus, você viu no congresso, o paralítico andou. Eu falei, aí vinha assim, e aí, você não vê isso? E eu olhando, e o grupo se tornou um grupo evangélico, a ponto de até o diretor ser evangelizado. E eu lá, eu não virei crente, tá? Não, ruim. Você que é teimoso, você aí que Jesus está te chamando, pode resistir à vontade, porque depois vai virar pastor. Amém? E olha, muito bem, eu só me lembro que eu não queria. Não, eu tinha feito um pacto com a minha mãe. Quando a minha tia virou crente, minha mãe chorando, minha mãe amava minha tia. Minha mãe falou, esses crentes dividem família, esses crentes. Eu falei, mãe, você vê a sua tia que a gente amava comer junto, agora ela não come mais com a gente? Falei, mãe, eu juro para a senhora, eu nunca serei crente. Nunca. Fiz um pacto com a minha mãe chorando. E a história vai se desenrolando. E é o carretel de linha comendo. E eu quase para ficar louca completa. E tudo aquilo acontecendo no grupinho da Esperança. Chamava Grupinho da Esperança. Esse grupinho que era da Esperança Católica. Que agora a minha mãe na fé entra lá e domina. E aí ela continua orando comigo. Ora no banheiro. E aí ela começa a frequentar o grupinho. E orar comigo. Já não ora mais no banheiro. Agora a gente ora no grupinho. E eu então... Um belo dia, ela sai mais cedo e ela não me espera. E aquele dia de novo, quando eu saí, eu queria uma oração, porque eu tinha fome e sede de oração. Quanto mais orava, mais eu queria receber. Porque quando eu orava, parecia que Deus não ouvia, não subia a minha oração. Porque agora ela me ensinou. E quando ela orava, subia. Eu me lembro que eu falava para ela, por que quando você ora é diferente? Ela falou, porque confessa os seus pecados para Deus. Eu falei, eu não, ele vai ficar com raiva de mim se eu contar para ele meus pecados. Ela falou, pode contar. E eu falei, ele vai cobrar de mim. Ela falou, fala para ele cobrar de mim. Fala para ele, dobra o joelho e fala, Jesus, eu vou te contar os meus pecados. E se o senhor ficar bravo, cobra da Silvia. Pois você acredita que eu dobrei o joelho e tive a audácia? Eu tive o dom de dobrar o joelho e falar assim, ó, Jesus dos crentes, eu vou contar meus pecados, mas ó, ela que mandou, cobra dela. E eu me lembro, hoje eu sei, isso é amor que ela tinha por mim, a ponto de falar, eu pago por você se tiver que pagar. Dá vontade de chorar. Eu egoísta, eu extremamente arrogante, eu egoísta. E ela, um exemplo de amor. É duro, né? Pode ficar com raiva de mim que eu deixo. Fica não, gente. Mas olha, eu não sabia, eu não tinha o amor de Deus. Ela foi embora. Eu fiquei tomada de ódio. Mas só que assim, eu tinha ódio. Não era uma raivinha. Eu sentia o ódio tomar conta. Quem não tem o Espírito Santo de Deus sente ódio. Do nada, eu senti ódio dela. E aí, quando eu senti ódio, o inimigo começou a falar na minha mente. E eu vou deixar sempre claro, quando eu escuto a voz, quando eu escuto dentro da cabeça, ou quando é algo que eu acho, para que vocês entendam, muito bem claro, dentro da minha cabeça. Então eu não ouvi o diabo falar, dessa vez não. Dentro da minha cabeça veio um pensamento odioso, que falava assim, viu? Ela não quer mais andar com você. Ela está de paciência cheia com você. Você é uma chata que quer oração todo dia. Ela está cansada de você. Para de andar com ela. Aí eu falei, é verdade. Ah, ela está com raiva de mim? Ela está cansada de mim? Tudo bem, tá bom. Então eu não vou mais andar com ela. Tudo bem, não tem problema nenhum não. Assim também não repito mais de ano. Não tenho que andar com esse povinho. Muito bem. Ela saiu cedo, a Silvia. E eu tive todas as aulas aquele dia. Eu não parava de pensar nela. Sabe, eu sempre fui uma menina muito comportada, como eu falei. A minha bagunça era só barulho, mas eu não era bagunceira, não tinha baile, não era namoradeira. Enfim, eu era uma dona de casa com 7 anos de idade. Mas aquele dia, eu não brigava na escola, mas naquele dia subiu um pensamento assim, se eu encontrar aquela crente, vou dar uma surra nela. Eu queria encontrar a Silvia para bater nela, gente. Gente, eu que nunca bati em ninguém, agora queria bater na crente. Ficava pensando, nem conseguia prestar atenção na aula, aquele carretel de linha enrolando na cabeça. Quando eu chego no terminal,
Tudo parado, terminal parado. Meia-noite, e eu pensando, que ódio daquela crentinha. Que ódio. E o ônibus não saía, eu fui até o fiscal, falei, moço, por gentileza, vai demorar o ônibus? Ele falou, não sabemos o que aconteceu. Parou todas as linhas de ônibus. Falei, é greve? Não, não sabemos o que é. Bati na calça, vi que tinha dinheiro, falei, vou pegar o ônibus fora do terminal, porque lá passa 5 linhas de ônibus que vai para minha casa. Atravessei aquilo meia-noite, cansada, que eu trabalhava, levantava às 5 horas da manhã, com ódio da crente, cabelo enrolando, cabeça enrolando, loucura. Saí no ponto pensando assim, se eu encontro ela, eu mato. O ponto estava lotado, porque é um ponto onde passa todas as linhas de ônibus. Tinha gente assim pela calçada. Tô lá assim pensando, vou matar, vou bater, vou morder. Quando toca no meu ombro, quem? A crente. Amados, ela bateu no meu ombro e disse assim, Cláudia! Eu olhei e não acreditei. Ela falou assim, Cláudia, você acredita que eu saí da escola 7h40? Estou aqui até agora? Cláudia, eu não sei o que aconteceu. Amados, eu tenho até vergonha de falar. Deus segurou. Deus fez uma greve com todas as linhas de ônibus para segurar a crente ali. Sabe por quê? Porque se aquele dia ela não se encontrasse comigo, eu jamais me converteria. Jamais seria crente. Mas aquele dia estava marcado por Deus. E ela olhou e falou, não sei o que aconteceu. Eu falei, deve ser greve, irmãzinha. Deve ser greve. Ela falou, não, não é. Aí eu virei para dar nela. Quando eu falei, sabe o que é? Quando ela fez assim, ela fez assim. Sabe o que é? Quando eu fiz assim, ela pegou na minha mão e falou assim, Cláudia, foi só você chegar que o ônibus chegou. Vem, amiga. Não, amigas, não era amiga, era inimiga. Ela falou assim, vem, amiga. Corre, entra, vamos sentar juntas. Que coisa. E ela me puxa, segura uma vaga no ônibus, que tinha muita gente, me puxa e me põe do lado dela. E aí ela fala assim pra mim, e eu entrei, porque a gente não entra, né? A gente é empurrada. Eu entrei e ela falou assim pra mim, Cláudia, você não foi no grupinho da Esperança hoje? Aí eu virei, eu não podia mais bater nela dentro do ônibus, né? Aí eu virei e falei, não fui hoje, irmãzinha, e não vou nunca mais. Ela falou, por quê? Eu falei, porque você tá com ódio de mim? Ela tá cansada de orar por mim? Ela ficou assim, eu falei, tá de paciência cheia comigo? É? Mas pode ficar tranquila, eu não vou mais andar com você. E comecei. Ela falou assim pra mim, ela falou assim, ela começou a chorar. Ela falou assim pra mim, Cláudia, eu amo tanto você, eu amo tanto a sua alma, que eu nunca chorei por uma alma. Eu falei, vocês choram por qualquer coisa, suas lágrimas pra mim são de crocodilo. Aliás, vocês choram, falam aquelas línguas, sabe? Por tudo vocês estão chorando. Eu não sei pra que vocês tanto choram e choram e choram e choram. E a Silvia chorando. Aí eu falei pra ela assim, cadê a tal da pedra azul que você disse que Deus me deu, que eu não vi nada acontecer na minha vida? Cadê a tal da pedra amarela, branca? Minha vida só deu pra trás depois que eu comecei a andar com você. Fui reprovada. E taquei toda a culpa nela. Eu, crente, só se for depois que eu casar um dia, quem sabe, mas não quero mais. Eu vou cuidar da minha vida do que ficar andando com vocês crentes que atrasa a vida da gente. E fui falando. Aí eu falei uma palavra torpe, não vou repetir, eu nunca repito porque eu não gosto de ofender o meu amigo Espírito Santo. Mas na época eu falei para ela assim, eu que não trampe não, para ver se Deus vai pôr comida no meu prato. Eu que não estude não. Mal sabia eu que quase ficando louca, para ver se Deus vai me dar notas. Olha que ingratidão. Olha, e a Silvia calada, chorando. A Silvia morava 1 ponto de ônibus depois da minha casa. A minha casa, até hoje, tem uma igreja chamada Igreja da Curva da Assembleia de Deus, da pastora, na época era a missionária Maria do Monte, muito famosa, muito conhecida. E eu morava na rua dessa igreja. E a Silvia falou para mim, Cláudia, é meia-noite, vamos passar na igreja. Falei, quê? Você tá louca? Menina, eu só não vou te bater porque você tá dentro do ônibus, você não tá entendendo.
Falei para ela, vocês vão para a igreja meia-noite, vocês não têm louça para lavar, não? Vocês não têm o que fazer, não? Para ir para a igreja meia-noite? É claro que eu não vou. Ela, você vai. Falei, eu não vou. Não vou. Ela deu sinal para o ônibus para descer junto comigo, ela desceu junto comigo. Ela falou, eu vou te levar na igreja. Gente, isso é amor, hein? Meia-noite. Ela desceu. Ela desceu e muito impressionante a autoridade dela, porque a gente passava na porta da igreja e o pastor era caseiro da igreja. Então ela falou assim para mim, fica aqui. Era só eu subir que eu estava na minha casa, mas eu não conseguia, minhas pernas ficaram presas no chão. Ela falou, fica aqui, que eu vou chamar o pastor, e você fica. E eu falava, eu não vou ficar, e eu ficando. Eu não vou ficar, e eu não quero oração. E eu presa no chão, presa. E eu falava assim, eu não acredito que eu estou aqui. Mas eu não podia, porque Deus estava na vida dela. Eu me lembro que ela chegou e falou assim para o pastor, pastor, e o pastor estava orando. Ele, a esposa e mais uma irmã, a missionária Juscelia. E escutei ela falando, pastor, por favor, dá para orar para uma jovem que está perturbada? Eu gritei, perturbada está a sua mãe. Perturbadíssima. Hashtag perturbadíssima. Aí o pastor abriu a porta. Eu nunca vou esquecer como Deus ama os rebeldes. Eu pensando, vai logo, que esses crentes, nossa, orar pra quê? Nossa! E ela veio, o pastor tinha que sair do portinho para abrir a porta da igreja. O pastor veio calmo, era o irmão Aloísio, já faleceu, né? Lamentavelmente, mas Deus sabe de todas as coisas. O irmão Aloísio veio, ele parou e olhou para mim e eu fiz assim, tipo, rebeldia nas nuvens. Aí eu lembro como hoje, ele tornou a olhar para mim e eu, tipo, queria correr, mas estava presa. A esposa olhou, a irmã olhou e eu quase fazendo assim, tipo, né? Rebelde, revoltada. O pastor pegou a porta, que era a porta de bar, ele levantou a porta assim, tchá, aquele barulho está na minha cabeça até hoje. 00:30, igreja sendo aberta por causa de uma pecadora, por causa de uma jovem rebelde. A casa de Deus sendo aberta. Eu não merecia que ele parasse, o pastor, a esposa, mas Jesus parou as linhas de ônibus, segurou aquela moça quase 4 horas ali, parou todas as linhas de ônibus, na época era CMTC e tinha uma outra linha de ônibus também. Jesus parou tudo por uma pecadora como eu, rebelde, bocuda. Quando a porta abriu, a Silvia falou assim para mim, entra. Aí eu entrei, porque eu queria ir embora. O pastor olhou e ela fez assim, vai Cláudia, se curva, dobra o joelho diante de Deus, vamos. Aí eu dobrei, que a cadeira de madeira tinha aquela parte de dobrar da Assembleia antiga, né? Que você põe o inário e embaixo você dobra o joelho assim. Eu dobrei e virei assim para ela e falei, eu vou dobrar, irmãzinha, só não vou chorar, porque vocês choram demais pro meu gosto, só não vou chorar. Ela falou, cala a boca, fica quieta. Ela foi educada, se fosse hoje, falava, Satanás, cala a boca. Né? Já comigo, já mandava Satanás calar hoje. Mas ela foi fina. Ela disse, cala a boca, vamos orar. E ela começou a orar, e o pastor começou a orar. O pastor olhou para mim, olhou, não abriu a boca. Acho que ele pensou, menininha rebelde, catar você com o chinelo. Bem que eu merecia. Levantou e começaram a orar, aquele barulho de crente pentecostal, e ora, e eu assim, ó, igual o ventilador. Tipo, quando eles vão acabar essa gritaria na minha cabeça? Nossa, e eu assim, olha, não fechei o olho, não orava, lógico que não, rebelde, na verdade, né? Perturbadésima. Quando de repente
a Silvia começa a falar em línguas. Eu nunca tinha visto ninguém falando em línguas. Pro meu choque, ela chorava e falava em línguas, só que quando ela falou em línguas, 2 dedos indicadores, eu penso que é como 2 dedos, eu senti 2 dedos indicadores colocados no meu ouvido, fez pá! Quando destapou, ela falava em línguas e eu entendia em português. Meu Deus, eu ganhei o dom de discernimento de línguas, sendo que nem crente eu era. Bem que a Bíblia diz que Deus dá dons aos rebeldes. Amados, ela falava em línguas e eu entendia em português. E ela falava assim, mulher, mulher, por que falaste daquela maneira? Olha, o meu espírito agora chora por ti. E aí ela fazia... E quando ela começou a chorar, pensa em... Fui quebrada de chorar. Gente, vocês não têm noção o que é isso. Eu chorava, que eu soluçava. E lá se foi 00:30, 1h, 1h15 e eu chorando. Ah, para quem disse que não ia chorar, agora os crentes pararam de chorar e eu não conseguia parar. Minhas lágrimas caíam copiosamente, ininterruptamente sobre o meu rosto, e eu tentava enxugar, e eu soluçava, e os irmãos olhavam, e eu soluçava e não conseguia parar de chorar, porque o Espírito Santo de Deus me deu um dom de discernir línguas estranhas. Para mim, que nem sabia o que estava acontecendo. Eu me lembro que eu não conseguia parar, e o pastor parado, e a hora passando, e eu chorando, e minha mãe de lá já estava procurando a polícia, porque a filha dela tinha sumido. Olha só. E minha mãe já tinha mandado meu pai descer e no orelhão ligar para a polícia porque eu tinha sumido. Já era 1h30, 1h40. Eu não conseguia parar. Agora os crentes querem ir embora e eu... O Espírito Santo. Quando eu consegui falar, eu virei para ela e falei, Silvia. Ela fez, oi. Eu falei, Silvia, você sabe o que você falou? Aí ela, todo mundo olhou para minha cara. Ela falou, não, eu estava falando em línguas. Eu falei, eu sei. Quando eu falei, eu sei, o pastor quase desmaiou. Eu falei, você falou assim, mulher, mulher, por que falaste aquelas palavras torpes? Por que falaste daquela maneira? Olha agora, o meu espírito está chorando por causa de você. A primeira coisa que eu fiz na minha vida, entristecer o Espírito Santo de Deus. Que grave, que sério. Tome cuidado com as suas palavras. Toma cuidado. Eu vou dizer que a minha sorte é que eu ainda não conhecia Jesus. E Jesus foi complacente comigo, generoso. E lá em Salmos tem um versículo que fala assim, Deus é louvado por ter tido paciência com o seu povo. Quantas vezes eu louvo a Deus por ter tido paciência comigo? Quando eu saio da porta, todo mundo assustado, o pastor ficou assustado, a igreja assustada, naquela época tudo muito rígido, e eu falei, eu sei o que vocês falaram, eu ganhei um dom, Quando eu saio na porta, meu pai vem descendo, meu pai me viu saindo da igreja, voltou para trás e falou para minha mãe assim, sua filha estava na igreja dos crentes, para quê? Pensa que a batalha e os demônios já estavam me esperando lá. Quando eu cheguei, a Silvia tinha me dado uma Bíblia, uma outra história, eu cortei essa história, ela me deu uma Bíblia de presente lá no começo, que eu nunca tinha lido, e deixei na minha casa. Quando eu entrei, minha mãe falou assim para mim, onde você estava? Minha mãe estava endemoniada aquele dia. Eu pensando, Deus fala? Nossa, eu não sabia que Deus fala. E minha mãe, onde você estava? Eu nem ouvia minha mãe, porque minha mãe nos criou assim. Quando a mãe falava, nós éramos obrigados a ouvir, não podia bater porta não. E sair andando, não batia a porta, a gente tinha que ficar ali assim, ó, acabou já, minha mãe, vou acabar a hora que eu quiser, você fica esperando e ouvindo, então eu ficava assim, ó, então eu encostei na parede, minha mãe foi falando, e eu nem ouvia, eu pensava assim, como é? Nossa, Deus fala, Deus sabia que quando Ele falasse comigo, Deus fala, aí eu pensava, meu Deus, nossa, Deus falou comigo, agora eu sou obrigada a ser crente, então ninguém mandou ser crente. O amor de Deus me constrangiu a me converter. Ninguém nunca disse, você tem que aceitar Jesus. Então, eu mesma tive discernimento de que eu teria que ser crente. Minha mãe falando. Aí minha mãe falou assim para mim, olha, ai meu coração. Minha mãe é melodramática. Ai meu coração. Minha mãe disse assim,
Se eu morrer do coração, foi você que me matou. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Falei, mãe, a senhora não vai morrer, Jesus vai deixar. Ela fez, ela virou crente. Quase desmaiou. E a minha mãe chorou. E eu fui dormir. Aquele dia, eu fui dormir. Pensando, vou ter que ser crente, vou ter que ser crente, vou ter que ser crente. Fui trabalhar, voltei. Que eu disse que não ia para o grupinho da esperança. Deu sinal. Lá fui eu para o grupinho da esperança sem querer. E eu me lembro que quando bati o sinal, a Silvia falava assim, vamos todos orar para Deus nos dar uma boa aula, abençoar os professores. Ai, que lindo, gente. E aí eles começaram a orar, todo mundo. Senhor, mamãe, e eu não queria orar. Porque eu estava ali porque eu era obrigada, porque agora eu ia ser crente, porque Deus falou comigo. E não foi ninguém que falou comigo, foi Deus. Então eu estava chateada. Aí dei as mãos e o céu estava lindo, estrelado, um calor gostoso. E todo mundo fazendo aquele barulho, porque eu não sabia orar com barulho, né? Todo mundo lá, blá. Eu olhei pro céu, pensei, falar o quê, né? Aí eu falei assim, Deus, derrama o seu espírito. Não terminei a frase. Eu fui batizada com o Espírito Santo na frente de 500 pessoas. Mas eu fui batizada com variações de línguas, de todos os idiomas. Então, Deus me deu variação de línguas. E imagine, eu pulava 50 metros de altura, porque eu cerrei os olhos, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E eu parecia que de uma nuvem tinha descido e minha cabeça tinha entrado dentro. Então eu fechei os olhos e grudei, eu achava que não podia abrir os olhos. Olha como eu era inocente. Foi algo sobrenatural, extraordinário. Foi algo surreal. Como disse o apóstolo Paulo, palavras inefáveis para explicar a glória de Deus na vida de uma mulher rebelde. Eu entrei na sala falando em línguas, imagine isso. A escola, os alunos vieram tudo em cima de mim e perguntaram para mim assim, o que aconteceu? Eu falei, gente, eu fui batizada com o Espírito Santo. Todo mundo, tá, entendemos. Todo mundo foi para a sala e eu abaixava, a professora dando aula e eu, Shurianda Labaia. Shurianda. Tamanha glória, não vi a hora de sair da sala para falar em línguas. Chego em casa meia-noite. Quando eu chego em casa, chamei a minha irmã, a pastora Cida hoje. Falei para ela, Cida, eu tenho que contar um negócio. Ela, o quê? A minha mãe estava dormindo, ela falou assim, falei, Cida, sabe aquelas línguas que os crentes falam? Ela falou, sei. Falei, eu tô falando. Ela falou, a mãe vai te matar. Você tá louca? Ela falou assim para mim, Cláudia, quem mandou você aprender esses negócios? Falei, Cida, não é aprendido. Ela, como não? Falei, é assim, quer ver? Fica olhando. Você dobra o joelho e começa a falar glória, glória. Aí eu falei, glória, Deus me tomou. Aí eu falava, só que eu não tinha controle. Aí ela falou assim, vai acordar a mãe vai te bater. Para, Cláudia. E eu não queria parar. Não queria, porque era bom demais. E eu comecei a falar inglês, francês, espanhol e todas as línguas, todos os idiomas. E eu gostava de ficar falando. Minha irmã fez assim com a toalha. Ela pegou a toalha e tentava tampar a brecha da porta para o meu som não passar. Ela, Cláudia, para. E eu, pá. Ela falou, quer saber? Vou deixar a mãe saber, ela vai te matar. Pronto, fui embora. Fui, fechou a porta e sumiu a minha irmã. E eu fiquei até as 4 da manhã falando em línguas. Da meia-noite até 4 da manhã falando em línguas. Nossa, eu suava, eu sentava, eu falava em línguas até as 4 da manhã. Quando deu 4 horas da manhã, meu maxilar foi deslocado novamente, não senti dor. O maxilar deslocava e minha boca falava uma coisa e minha cabeça pensava outra. Minha boca falou assim, eis, assim digo eu. Nossa, quase morri. Eu falei, que isso? Levei um susto, porque agora minha boca estava falando sem eu estar pensando. Eu falei, que isso? Aí falava, não temas. Eu, tá repreendido, que isso? Pronto, aí já entrei em confusão de novo. Aí falava assim minha boca, sou eu, Senhor, eu tinha pressa de te dar 2 dons. Eu, meu Deus, minha boca tá falando uns negócios que eu não conhecia. Aí falou assim pra mim, que no caso era Deus falando, usando eu mesma para falar comigo, gente. Deus falou assim pra mim, tinha eu pressa de te dar o dom de discernimento de línguas e o dom de línguas e o dom de profecia. Aí o Senhor disse para mim assim, e amanhã vista-se adequadamente. E eu, chorando, minhas lágrimas agora caíam, eu estava assustada agora eu fiquei assustada, porque agora eu já não falava mais em línguas, eu já estava falando profecias. E aí Deus falava assim na minha própria boca, amanhã você vai colocar de joelhos um
um homem de coração duro vai expulsar, gente, eu não era crente, você vai expulsar o demônio do álcool. Vista-se adequadamente. Gente, aquilo para mim foi uma loucura. Eu não dormi. Quando eu disse que virei católica praticante, eu fiz um encontro de jovens católicos no Santo Agostinho, com as freiras, e lá eu conheci uma jovem, e nós nos ficamos muito amigas, e eu então vou trabalhar numa creche de padres, onde o padre e as freiras tomavam conta, e eu era católica, e essa moça, quando nós fomos rezar para Maria, quando a gente rezava o Pai Nosso, ela rezava, quando a gente rezava a Ave Maria, ela não rezava, e eu perguntei para ela, né, por que você não reza a Ave Maria? Ela falou, porque eu sou crente desviada da igreja. Eu levei um susto. Aí eu falei, vocês não rezam? Ela falou, não, mas a gente reza o Pai Nosso. E nós nos tornamos amicíssimas. E ela trabalhava nessa creche, e aí ela arrumou uma porta para mim, e eu fui trabalhar na creche com ela. E nós nos tornamos amigas. Mas um belo dia, nós almoçávamos juntas, e aquele dia nós não subimos para o almoço, resolvemos ficar na creche. A gente almoçava na creche, depois ia andar. Aquele dia nós ficamos encostada numa pilha de blocos, porque ela estava desviada da igreja e ela fumava. E eu, que não era da igreja, não fumava. Nós sentamos na pilha e nós olhamos para o céu, era mais ou menos 1h da tarde, conversando, né, tal. E ela falou para mim assim, Cláudia, você quer ir para o céu? Eu falei, lógico, quem não quer? Ela falou, então você vai ter que se converter. Eu falei, sério? Ela falou, Eu falei, eu não quero me converter, não. Ela falou, mas você vai ter que se converter. Vamos fazer um pacto? Eu falei, como que faz pacto? Ela falou assim, se eu me converter primeiro que você, se eu voltar para a igreja, eu vou ficar no seu pé até você se converter. E se você se converter primeiro que eu, você vai ficar no meu pé até eu me converter. Combinado? Falei, negócio fechado. Apertamos a mão, fizemos um pacto. E Deus do céu ouviu. Na mesma hora, ela falou para mim assim, Cláudia, você sabia que tem 3 pecados que Deus não perdoa? Eu falei, quais são? Ela falou, dentre eles, ela disse assim, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu falei, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? Ela falou, xingar. Eu falei, xingar ele de bobão? Ela falou, você tá louca? Você blasfemou, você não tem mais salvação. Na mesma hora que Deus estava usando ela para me ganhar, o diabo começou a usar ela para me confundir. Olha que loucura. Eu falei, como assim? Só porque eu falei se chamar o Espírito Santo de bobão? Ela falou, você não pode, você pecou, você não tem mais salvação. Gente, nisso eu fiquei perturbada. Tudo isso foi antes de eu ser batizada com o Espírito Santo. Então o que acontece? Eu fiquei chocada, porque eu não conhecia o Espírito Santo, nunca ouvi falar dele. Primeiro dia que eu vou falar dele, ele já me condena à morte. E eu me lembro que eu fiquei tão perturbada, que um dia eu estava com meu canudo, com meus projetos de arquitetura. Eu não conseguia nem dormir por causa disso. Eu me lembro que um dia eu estava no ônibus indo para o meu curso. Eu desci, quando eu vi uma igreja aberta, eu desci. Eu fui naquela igreja, que eu não sabia qual era na época. Eu entrei lá, era uma quarta-feira, e falei assim, olha, se o Senhor me perdoar, eu nunca mais falo o seu nome, Espírito Santo. Nunca mais eu falo de ti. Nunca mais, me perdoa. Não quero ir para o inferno, porque agora eu sou do diabo. Que confusão que ela fez. E nisso veio uma obreira. Eu chorava muito. A obreira perguntou para mim, tudo bem? Posso te ajudar? Eu falei, sabe o que é? Eu blasfemei contra o Espírito Santo. A mulher quase desmaiou. Ela falou, calma, jovem, como é que é? Eu falei, eu blasfemei contra o Espírito Santo. Gente, eu nem sabia quem era o Espírito. Ela falou para mim, calma e me conta tudo. Aí eu contei. Ela falou, não, filha, você nem sabe quem é o Espírito Santo. Você sabe que dia é hoje? Eu falei, quarta-feira. Ela falou, e aqui é busca do Espírito Santo. Eu falei, eu estava correndo do Espírito Santo. Ela falou, não, fica no culto todo, porque você não blasfemou contra o Espírito Santo. Foi ele que te trouxe aqui. Eu falei, ele não vai me mandar para o inferno? Não, não vai te mandar para o inferno. Eu não vou ser do diabo? Não, você não é do diabo. E eu peguei medo do Espírito Santo. Talvez alguém está me ouvindo e você tenha medo do Espírito Santo. Às vezes você vê alguém pulando, profetizando e tem medo do Espírito Santo. Talvez você interpretou mal o nosso doce e meigo Espírito Santo, como eu interpretei mal, como eu fiz. Então, voltando lá na frente, a minha amizade continua com essa jovem.
Eu vou para a igreja e vou arrastar essa jovem. Agora eu vou arrastar essa jovem. Agora eu vou continuar o testemunho. Como é? Como quando eu recebo, então, a minha boca começa a profetizar, eu lembro dela, que é crente desviada. E vou perguntar para ela o que estava acontecendo comigo. Eu vou até ela. Então eu me lembro que eu levantei 5 horas da manhã, fui na casa dela, bati na porta. Falei para ela, filha, levanta. Ela, menina, calma, o que foi? Eu falei, abre a porta, pelo amor de Deus. Aí ela falou, o que foi? Eu falei, olha, tá acontecendo um negócio comigo. Ela falou, o quê? Eu falei, minha boca fala. Ela, como assim? Lógico que a boca fala. Não. Minha boca fala sozinha. Como assim? Eu falei, meu maxilar desloca e fala coisas. Ela falou, fala coisas como? Falei, como por exemplo, que hoje eu vou pôr um homem de coração duro de joelhos. Ela falou, mas você não vai trabalhar? Eu falei, então, é que eu quebrei o pé e eu tô de licença. Hoje eu vou ao médico e a minha boca disse que o médico vai me dispensar. Ela falou, tá, então conta, o que foi que a tua boca falou? Eu falei, minha boca disse que o médico vai me dispensar, que eu vou colocar um homem de coração duro e de joelhos e que eu vou expulsar um demônio do álcool. Ela, nossa, Cláudia, eu falei, tá. Ela falou, faz o seguinte, aonde você trabalha? Eu falei, no Tatuapé. Ela falou, então você vai ao médico lá. Na volta, se ele te dispensar, porque eu aprendi na igreja, eu falei, fala aí, o que você aprendeu na igreja? Me ajuda. Porque, Márcia, aqui dentro de mim, eu sinto uma força, como se fosse um ser que mexe dentro de mim, uma força, e fala sozinha. Ela falou, tá, é o seguinte, o que eu aprendi na igreja foi o seguinte, que quando Deus fala, se Deus falou, tem que se cumprir. Então, se é Deus que está falando, tem que se cumprir as 3 coisas. Eu falei, se não cumprir, ela falou, então você está com o diabo. Fala sério. Ela fez, você vai trabalhar. Se o médico te dispensar, você vem andando do metrô Tatuapé até o metrô Carrão, procurando um bêbado para você expulsar o demônio. Gente, você sabe o que é andar do metrô Carrão? Faça isso. Te desafio. Ande de uma estação na outra para você ver quão bom e quão suave é. Não, fala sério, gente. Eu estava tão apavorada que eu fiz. Ela falou assim, vem andando. Porque se o médico dispensar, cumpriu só uma parte. Aí você procura algum bêbado aí. Agora você, 7 horas da manhã, procurando um bêbado. Gente, hoje eu falo assim, o cristão que está na igreja e não é instruído pela palavra de Deus, ele corre o risco de matar as almas. Que tremendo. Aí então eu procurava uma pessoa para me instruir, não tinha. Aí eu fui. Cheguei lá, o médico me consultou, perguntou, torceu meu pé, perguntou se doía, eu falei que não. Torceu de novo, falou que não. Aí ele falou, se ela consegue trabalhar? Eu falei, consigo. Ele falou, olhou para mim e falou, mas eu vou te dispensar. Vai para casa. Eu falei, tá bom. Voltei, vim andando no metrô Tatuapé até o metrô Carrão, procurando um mendigo, um bêbado, qualquer um que tivesse bêbado para me expulsar. E para meu azar, não achei ninguém. Eu cheguei na casa dela meio-dia, primeiro que exausta, fadigada, e depois que arrasada, porque eu pensei, gente, que confusão eu estou me metendo. Aí quando eu cheguei na casa dela, ela falou, e aí? Eu falei, Márcia, não encontrei ninguém bêbado. Ela falou, Cláudia, faz o seguinte, não tem ninguém aqui em casa, vou trancar o portão, a gente tranca e vai no quarto orar, só tá nós 2 aqui. Vamos orar? Eu falei, tá bom, vamos orar. O que eu faço da minha vida? Ela falou, tá bom, vamos orar. E nós começamos a orar. Ela falou, põe o rosto no chão. Eu falei, tá bom, se humilha. Eu falei, tá. Dobrei o joelho de um lado, ela do outro e começamos a orar. E eu chorava, eu falava, eu não quero ter demônio. Olha, amados, eu transbordando do Espírito Santo, transbordando. Vocês não estão entendendo. É raro ver o transbordar que estava na minha vida. E o inimigo lutando. Ela de um lado e eu chorando. Eu não quero ter demônio. Dali a pouco, porta trancada, tudo trancado. Meu maxilar deslocou. E eu começo a profetizar. Falava assim, homem, sai de trás dessa porta. Ela olhou para mim e eu... Ela falou, Cláudia, tudo bem? Eu falei, Cláudia, não tem homem aqui. Eu falei, eu sei.
Ela falou, calma. As minhas lágrimas caíam. Falei, tá vendo, Márcia, não tem controle. Falei. Ela falou, você viu, tranquei tudo, só tem nós duas aqui. Falei, tudo bem, eu sei, mas Márcia, eu não tenho controle, minha boca fala. Tá, dobra o joelho lá, vamos continuar. Oramos mais um pouco, sei lá, 1 hora, 2, não sei. Olha, gente, nós orávamos, pensa num povo que orava. Daqui a pouco, novamente, minha boca, o maxilar desloca. E novamente um grito sai. Homem, sai de trás da porta. Ela fez assim, tudo bem, Cláudia, eu vou abrir a porta e te mostrar que não tem ninguém. Eu, me perdoa, Márcia, não é porque eu quero. Ela falou, tudo bem, vou abrir a porta e vou te mostrar. Quando ela abriu a porta, o irmão dela estava lá. Uau! O irmão dela tinha pulado o muro porque estava ouvindo falar em línguas e ele nunca tinha visto. E ele achou curioso. E ele entrou e botou o ouvido atrás da porta. Foi quando Deus falou, homem, atrás da porta. Ele levou um susto, fugiu para trás da outra porta. Quando a gente abriu, o irmão dela assim, chocado. E nós chocados. Parecia que tipo, ela fez assim para mim. Eu falei, viu, Márcia? Ela fez, meu Deus. Aí foi quando ela falou, então entra para orar. Botou o irmão para orar também. Eu toquei com 2 dedos no ombro dele, ele caiu de joelhos. Lembra do coração duro que ia se ajoelhar? Era o irmão dela. Andei uma estação. A gente quer ajudar Deus. Não precisa ajudar Deus não, gente. Quando Deus falar, Ele vai fazer. Mas eu não sabia disso. Aí finalizando, oramos mais um pouco. Oramos mais um pouco. E novamente minha boca fala. E minha boca agora vai e fala assim para ela. Demônio do álcool, sai dela. Ela levou um susto. Eu também levei. Ela falou, Cláudio, o que foi? Eu falei, não sei. Deus está falando que você tem um demônio do álcool agora. Aí ela fez assim, ó. Ah, sabe o que é? Eu não queria te contar. Crente desviada. Eu marquei para tomar champanhe com a Pombagira hoje, à noite. No centro de Umbanda. Então, na verdade, quando o Senhor me deu, né, o dom, era para usar para ela mesma. E aquele dia nós choramos juntas e ela falou assim para mim, tem uma igrejinha, porque eu não sabia expulsar demônio. Então, na verdade, Deus me usou para trazer à tona o que estava oculto. Porque quando Deus revela, o diabo tem que perder as forças. Ele foi exposto, ele foi denunciado. Então, aqueles demônios, eles tinham sido denunciados. Então, amém, oramos pelo irmão dela. E nós choramos. Aí ela falou, à noite, vamos aqui na igrejinha. Era uma igreja de uma pastora chamada Norina, saudosa irmã Norina. E à noite nós fomos na igreja. E quando nós chegamos na igreja, que os irmãos vieram orar, ela flutuava de demônios. Eu lembro que foram muitos obreiros para segurar a vida dela, para segurar. Ela flutuava no ar de tanto, assim, levitava. Eu fiquei chocada. Então, eu não teria condição, né? Deus é tão bom comigo, porque eu não tinha preparo nenhum. Eu tinha os dons mesmo, a unção. E eu me lembro que aquele dia Deus trabalhou na vida daquela moça. E hoje, não a vi mais, mas ela é pastora. Tá? Eu me lembro que nessa mesma igrejinha, estava tendo culto e eu fui de joelhos para frente, sem ninguém fazer apelo no meio do culto. Eu fui dizendo, gritando, eu quero aceitar Jesus. No meio do culto, teve que parar o culto para me aceitar Jesus. Porque eu fui de joelhos, o Senhor, eu falo que um anjo me levou até lá na frente de joelhos. Porque eu saí de joelhos na igreja até o altar para aceitar Jesus. E agora eu vou começar, porque a minha mãe não vai querer que eu seja crente. E agora eu vou começar a servir a Deus escondido. E eu então estou continuando ali. Lembra que eu não fui curada ainda. Toda essa história está acontecendo, eu ainda não fui curada. Aí agora o carretel de linha está aqui. E então eu agora pego o gosto e aprendi a orar. E uma pausa para falar que o meu pecado, quando eu falei para Deus, que eu não queria falar para Deus qual era o meu pecado, esses dias eu estava perguntando para o Senhor, Senhor, qual é a minha missão? E o Senhor me disse, a sua missão está lá em Marcos, capítulo 12, versículo 30. O maior e primeiro mandamento, amar o Senhor teu Deus, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todo o teu intelecto. Essa é a tua missão.
E eu fiquei muito emocionada que Deus me falasse isso essa semana passada, que a minha missão é amá-lo e ensinar as pessoas a amá-lo. Mas a minha primeira oração que eu fiz, o meu pecado, sabe qual era? Era dizer assim: Deus, eu não te amo. A minha oração e o meu pecado era a minha missão. Eu disse: Deus, eu não te amo, porque o Senhor está sentado aí no trono, enquanto as pessoas estão morrendo de fome, enquanto tem guerra, enquanto os africanos estão passando fome, e o Senhor sentado num trono e não faz nada. Eu não te amo. A Silvia falou assim: fala para Deus, seja sincera. Por isso que eu tinha medo de Deus. Como é que eu ia contar para Deus que eu não amava Deus? E eu tenho certeza que muitos não amam a Deus, pensa que ama, porque não tem coragem de falar para Deus que não o ama. Mas Deus trabalha com a sinceridade. Eu falei para ele: eu não te amo. Hoje a minha missão é amar o meu Deus. É amá-lo acima de todas as coisas, com todas as minhas forças, com todo o meu intelecto e de toda a minha alma. Que interessante. E o Senhor disse para mim: essa é a sua missão. E ir até o fim. Porque eu pedi: Deus, me ensina a te amar. Eu preciso te amar. Nós precisamos amar a Deus. E é pedindo. Porque Deus nos amou primeiro. É por isso que nós o amamos. Então, muito bem. Agora eu vou me converter escondido. Minha mãe não sabe, eu vou ter que contar. Então, ainda não fui curada. Então eu estava orando com aquela angústia, sempre orando. Queria oração, quanto mais orava, mais orava, mais orava, mais orava, e agora passei a orar. Foi quando um dia, eu nunca vou me esquecer, eu estava em casa e fez assim para mim. Minha mãe viajava, ela vendia enxovais de Ibitinga, ela viajava para comprar enxovais e ela falou: você vai ficar dentro de casa aí e você cuida da casa, das coisas e fica, né? Aí eu peguei e falei assim: tá bom, vou ficar. E eu me lembro que tinha a minha prima, que era vizinha, e fez assim: ora. Aí eu falei: meu Deus, como é que eu vou orar? Eu gosto de orar alto, tá? Tanto é que uma igreja nossa fiscal fechou. Tanto que eu oro alto. Por causa do barulho, adoro barulho pentecostal. Aí, pra mim que reclamei com a irmã, né? Falei: por que vocês gritam? Deus não é surdo. Hoje vem aqui que eu grito no seu cérebro. Aí tá bom. E eu me lembro muito bem que eu queria orar. Eu queria orar, mas se eu orasse alto, a minha prima, ela falava um pouquinho a mais, e ela ia contar para minha mãe. E minha mãe é baiana, arretada, minha mãe ia me catar na curva. E eu fiquei pensando, e falava assim: ora. Aí eu falava: mas como eu vou orar? Eu não pensava assim: vou orar baixinho. Porque para mim oração tem que funcionar, entendeu? Tem que... Aí eu falei: meu Deus, como eu faço? Aí falava: ora. Aquilo foi tão forte, foi tão... que eu pensei assim: então é o seguinte, Jesus, eu vou orar. Só que eu vou orar alto, a minha prima vai contar para minha mãe vai me catar. Já que eu vou apanhar, então eu vou orar bem alto, ainda vou pôr o Davi Miranda para orar junto comigo. Aí eu liguei o rádio, coloquei o Davi Miranda, imagine a cena. Ah, já que é para fazer barulho, né, vamos embora. E eu gritava assim: Senhor, eu tô louca! Minha prima ouviu. Agora imagina a cena, você escutar alguém gritando que tá louco. O que você vai pensar? Tá louco mesmo. E eu gritava assim: ai, me cura! Eu tô louca! Me cura! E eu tinha dito assim para Deus: o Senhor me cura. Sabe por quê? Se o Senhor não me curar, vão dizer que os crentes me enlouqueceram. E o Senhor sabe que quem me enlouqueceu não foram os crentes, foi aquele espírito lá. Me cura! E eu gritava, mas eu gritava, gente, assim, com plenos pulmões, já que eu ia pagar o preço, então vamos pagar, né? E eu falava: Senhor, me cura! Eu orei assim, gritando, por quase meia hora. Eu cansei de gritar. A minha prima de lá ouviu e pensou: nossa, minha prima ficou louca. E eu sabia que ela ia contar para minha mãe que eu estava orando e ia acontecer. E eu rasguei o verbo, falei: sem medo de ser feliz, vamos orar.
E eu me lembro que depois de mais ou menos meia hora, eu estava suada de tanto gritar. Me cura, Deus, eu tô louca. Quando eu sentei, de novo, um anjo se pôs atrás de mim. Só que agora ele tocou em mim. Ele pôs a mão no meu ombro e me empurrou. E ele falou assim, ora mais. Nossa, eu já estava quebrando tudo, gente. Vem comigo que é sucesso, imagina. Aí eu olhei para trás, não vi ninguém. Falei, pronto, ou eu estou ouvindo vozes e fiquei louca de uma vez, porque dizem que quando você está louco, você escuta vozes, né? Então, eu falei, pronto, agora eu enlouqueci de uma vez, ou é Deus falando comigo, porque o diabo não ia mandar eu orar. Perfeito? Das duas, uma, ou louca ou Deus falando comigo. E graças a Deus a segunda opção era a verdadeira. Eu orei mais meia hora e gritava, me cura que eu tô louca, me cura que eu tô louca, meu Deus, me cura que eu tô louca. Sentei novamente. Quando eu me sentei, novamente o anjo, bruscamente, ele me empurrou e falou, bravo, ora mais. Aí eu fiquei brava. Aí eu virei e falei assim, olha, Senhor, se o Senhor está falando comigo e está mandando eu orar, eu vou orar, mas não manda mais não. Ou o Senhor faz alguma coisa ou não vou orar mais. Por quê? Manda eu orar e não acontece nada. Fiquei brava. Aí dobrei. Quando eu comecei a orar, ganhei o dom de visão. Aí eu via um bolinho de carne, cheio de veias azuis e verdes entrelaçadas, e uma agulha que pegava fogo, fazia barulho assim, shhh. E aí eu, de olhos fechados, eu falei, ah, Jesus, que isso? Aquela voz doce e mansa e meiga, aquela voz disse assim, observe. E eu observei, a agulha saiu do lugar, entrou na veia, e fez todo o circuito, saiu do lugar e voltou para o mesmo lugar. E eu fiz a pergunta, falei, Senhor, de onde são essas veias? E ele disse, da sua cabeça. E quando ele falou assim, as veias se acenderam, e eu fiz, porque eu achei que eu estava queimando, porque eu estava tendo a visão em tempo real, tipo 3D. O que a tecnologia está vendo hoje, eu vi na oração. Sabe aquele cérebro colorido? Eu vi. Oh, aleluia. Acenderam aquelas... Hoje eu falo que eu tenho mente de fogo, para a glória de Deus. E fui curada instantaneamente, para a glória de Deus. Pausa. Quando eu tinha 12 anos ainda, naquela época, eu fui trabalhar ajudando uma prima minha, limpar a casa. Ela estava me ensinando. E ela fez o seguinte... limpando a casa e me ensinando, ela fez assim, nossa, onde eu coloquei o pano? Eu falei para ela, tá na sua mão. Ela falou, nossa menina, tô ficando louca. Dali 30 dias a minha prima ficou louca, foi internada no hospício, começou a comer piolho e morreu louca. Passado mais um pouco, 2 primos meus da mesma idade que eu, minha mãe disse, os seus primos queridos, eles estão loucos, fui visitá-los. Escute isso. O meu primo, eu entrei, eu ainda não era convertida, nem pensava em ser crente. O meu primo, ele falou, eu falei para ele, tudo bem, primo? Ele falou, tudo. Eu falei, como você está se sentindo? Aí ele falou assim, olha, agora eu estou melhor, porque eu aceitei Jesus. E eu perguntei, aí eu falei, porque eu não conhecia Jesus, né? A gente ouvia muito pouco na época. Então ele falou assim, mas Jesus me disse que não vai me curar. Eu olhei assim, falou, Jesus me disse que se ele me curar, eu vou voltar para o mundo. Então Jesus vai me salvar e eu estou preparado. E na outra semana, o meu primo faleceu. O meu outro primo procurou a Umbanda. Até hoje ele está doente e não é evangélico, não foi curado e sofre. E a próxima da fila era eu. Jesus me curou, me libertou, me batizou com o Espírito Santo, me deu um microfone na mão, me fez pastora, mudou a minha história e disse, vai e conte que eu curo loucura, conte que eu curo depressão, conte que eu liberto dos demônios e que eu mudo a história, vá, a ti eu curei e dei vida para que você diga que eu sou o Deus que sara, eu sou o Senhor que te sara. Então, eu quero que você que está me ouvindo, ou conhece alguém com depressão, conhece alguém que está enfermo, dá um testemunho para ele ouvir. Porque eu creio, nós jejuamos, nós oramos. Eu orei para estar
testemunhando para você, para que através desse testemunho a cura seja liberada na sua vida. A bênção de Deus seja liberada. Nós estamos vivendo na época onde a doença do século é a depressão. Em jovens e adolescentes, mas o nosso Deus ainda cura. É o Deus que cura a loucura, é o Deus que cura a depressão. Amém? Eu vou continuar com você, espero que eu não esteja falando muito rápido, tá bom? Espero que você esteja compreendendo direitinho o que eu estou falando. Mas qualquer coisa, volta no vídeo e ouve novamente, tá bom? E aí então, eu era próxima da fila e Jesus me curou. E eu vou continuar com Jesus agora. Mas agora você pode até pensar assim: nossa, a senhora está feliz da vida, você está feliz e você está buscando Jesus. Não, eu queria o casamento, esqueceu? Quero casar. Sabe o que é? Quero um marido. O Senhor me dá um marido. Quero um marido, Senhor, me dá um marido. Que coisa, né? Chamado. Hoje, quando eu conto, as pessoas falam para mim: que loucura é essa para casar? Falei: mas ele precisa vir aqui, porque se ele não vier aqui, como é que eu vou casar? E como eu faço para ele vir aqui? Fiquei com aquilo. Por que tu disse que se sente só? Acaso eu não sentei na coxa? Nossa! E eu apontei o dedo indicador e riste para o céu. Ou seja, no rosto de Deus. Eu disse assim para Deus: o Senhor tem 3 dias para me dar um namorado. Ou dá, ou eu não quero mais. Minha mãe falava assim: se você casar, eu vendo a casa, faço um pacto com Satanás, mas com ele você não casa. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.